pro Flamengo bater aí, Fabiane. Em boa tentativa do Carrascal, premiando a pressão na saída de bola alviverde. O chute não foi tão bem colocado, mas o Carlos Miguel foi estranho pra bola com a mão mole. Espalma em escanteio. Muitos gritaram gol aqui no Maracanã porque passou de fato muito perto do gol defendido pelo goleiro alviverde. Carrascal bate. No futebol da Bandeirantes, Carrascal vem pra cobrança de escanteio pro time do Flamengo, pra você ligado no microfone Bandeirantes. Maracanã tomado, recorde do campo de ataque, vem pra finta do time do Flamengo, cruzamento vem na entrada da grande área, bom toque de bola, errado. Exagera na dose, o Everton põe pra linha de fundo, tá parado o jogo, marcado o tiro de meta pro time do Flamengo bater aí, Fabiane. E a jogada ensaiada do Flamengo foi inteligente, o Samuel Lino consegue encontrar o Everton Araújo em perfeitas condições de testar o Carlos Miguel, mas não foi bem na missão, chuta pra fora com o pé mole. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Tiro de meta para o time do Flamengo, do time do Palmeiras bater do campo de defesa. Tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. Começo de jogo para você, 2 minutos de bola rolando, placar de 0, Flamengo 0 para o time do Palmeiras. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se assim você pode confiar. E vem Verdão no campo de ataque, a bola foi solta, frente, a batida no gol. Exagerou na pancada, põe para a linha de fundo, ele vem para o toque de bola novamente, tentou descer, Andrés Pereira bateu mal. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para o Flamengo bater. E nessa formação do técnico Abel Ferreira, o Andrés Pereira não é mais volante, é um camisa 10, mais próximo de Flaco Lopes. Ficou fora da Copa do Mundo, mas tem talento, camisa de número 8 do Verdão. É bola no campo de defesa para ser gerando recorde novamente o time do Flamengo no campo de defesa. A abertura vem pelo setor de direita do campo da retaguarda, vai para o domínio de bola Everton. Everton Araújo domina para o time do Flamengo, abre a jogada pelo setor de direita, na direita Varela. Varela recolhe para o Flamengo, passa a bola que divide o campo de Carter, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolheu pelo meio de campo, a bola foi solta à frente Carrascal. Ele prende o lance e volta contigo no setor de meio de campo. Recomeça a jogada novamente Paquetá. Domina o time do Flamengo e está jogando 0-0, começo de jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, abertura para o Pedro dominou, gente, gira em cima da marcação, soltou na direita, campo de ataque para Varela, Varela domina para o time do Flamengo, vem para o toque de bola contigo na intermediária para Paquetá, ele balança, tenta a finta, aperta na marcação, o time do Palmeiras tenta chegar na bola, recolhe novamente na finta, escapou o Everton Araújo, o número prefere voltar a jogada na zaga central, está jogando contigo no campo de defesa, recomeça novamente Léo Ortiz, ele prende o lance para o time do Flamengo, abriu pelo setor de esquerda, Flamengo e Palmeiras 0-0, domínio do campo de ataque, levantamento foi feito dentro da grande área, afasta o time do Verde, domina o Palmeiras, vem para o toque de bola com o Marlon Freitas errado, a bola volta no meio de campo com o Everton, abriu jogada na ponta, tentou a finta, para a volta com um toque de bola de Arias domina para o time do Palmeiras, vem para a finta em cima da marcação, vai tentar o toque de bola, ele gira de um lado ao outro, prende a jogada, ganha no campo de defesa, sai jogando com o Tingo, o time do Palmeiras com o Arthur domina para o Murilo recolhe para o Marlon Freitas, ele prende para o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa para Gomes domina, Palmeiras, meias brancas, calções verdes, camisas brancas, o Flamengo, meias em vermelho e preto, calção branco e camisa em vermelho e preto, e do time do Palmeiras, Marlon Freitas tenta descer para o time do Verde, em velocidade desce, ninguém se movimenta, Flaco pediu, bola foi solta na direita, campo de ataque, ele vem para o break, vai para a finta, Flaco, girou, cruzou, boa bola de cabeça, vem para tirar Léo Pereira, ele põe para fora em lateral esquerda, ataque para o time do Palmeiras bater. E nessa jogada as funções se inverteram, Flaco como um ponteiro pela esquerda e o Alan como centroavante, por pouco não sai o primeiro do Palestra. É bola para o time do Palmeiras, Arthur sai jogando para o time do Verde, vem para a finta em cima da marcação, tentou o cruzamento, levantou na boca do gol, nas mãos do Rossi. Goleiro do Flamengo ganha a jogada, tenta ligar à frente, mas dá de graça para Gomes, que domina no campo de defesa para sair para o jogo. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Flamengo e Palmeiras para você no futebol da Bandeirantes. Pedro Martelli transmitiu a vitória do time do Grêmio 3-2 sobre o time do Santos. O Peixe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Palmeiras. A bola volta no campo de retaguarda, vem para o toque de bola Coutinho, o time do Verde. Domínio novamente, Coutinho, Marlon Freitas pede. A abertura vem pelo setor de esquerda para Arthur. Arthur domina para Arias longe da grande área, recolhe a jogada para Marlon Freitas. Ele já sai jogando no toque de bola Coutinho no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, que linda letra que a bola volta no toque de bola contigo novamente no campo de retaguarda, balança na marcação, tenta o toque de bola, o time do Palmeiras no campo de defesa. Leandro Quezada, um abraço, boa noite, Quezada! Boa noite, Ulisses, grande jogo, o jogo mais esperado da temporada,
num campeonato que não tem uma final específica, a gente tem um grande jogo no Maracanã, com todos os problemas dos últimos jogos, oscilando o Palmeiras, enfim, continua firme e forte para buscar esse título, só que tem ali no retrovisor no Flamengo, se vencer hoje, é bom lembrar, tem um jogo a menos ainda contra o Mirassol, poderá em breve ser o líder absoluto desse campeonato brasileiro, jogaço que a gente está acompanhando aqui, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca! Você confere, jogados para você conferir, 7 minutos de bola rolando, girando o placar do Brasileirão. Continua para você. Flamengo 0, Palmeiras também 0 na Bandeirantes. É você, Lucas Bueno. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo empata em 1-1 com a equipe do Botafogo. Vitória vence por 2-0 o Internacional. O Mirassol vence por 1-0 a equipe do Fluminense. E na voz de Pedro Martelli, escutamos o Grêmio vencendo por 3-2 a equipe do Santos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. O banco do Flamengo agitado, hein, Quesada? Muito agitado, né? O Bruno Henrique tá ali reclamando não sei do que. Uma semana agitada também por muitas reclamações, né? Depois o Fabiano vai contando pra gente. Reclamação do Flamengo, porque acho que vai ser prejudicado pelo fato de ter muitos jogadores convocados para defender as seleções que vão para a Copa do Mundo. Enfim, mais uma pitadinha nessa rivalidade, Ulisses, envolvendo os dois maiores projetos de futebol no Brasil nesse momento. Mas o que a arbitragem ajuda o Flamengo, não tem nem que reclamar, né? É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa, tenta descer contigo novamente o time do Flamengo pelo setor de esquerda, quebra-ataque, vem pro toque de bola contigo novamente, Alexandre. Ele prende o lance, tenta soltar a jogada na entrada da grande área, domina, balança na marcação, prendeu, tentou cruzamento na área, erra o passe de bola, Carrascal. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada novamente no toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio do time do Flamengo para ser jogando no campo de defesa, recolhe a jogada, o time do Flamengo prende no campo de retaguarda para Carrascal. Ele prende o lance, domina pelo setor de direita, abriu para Varela. Varela domina pelo time do Flamengo, vai para a finta, tenta o toque de bola, 0-0 é o placar do jogo. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Varela vem para o cruzamento para Carrascal. Dominou, cruzou, levantou na boca do gol. Vem Giai para tirar Marlon Freitas de canela, toca na bola errado. Domina o Flamengo, só dá Flamengo no jogo, hein? Quesada. Só dá Flamengo, a gente esperava isso, né? É assim quando joga no Maracanã, pressão total. Há um Palmeiras também que sabe esperar o adversário, sabe sofrer, né? Daqui a pouco o Palmeiras tenta aí um contragolpe faltar. Olha o Flamengo aí. E vem pro jogo o time do Flamengo, cruzamento na grande área, Gomes vem para tirar de cabeça, a bola volta com o time do Flamengo dentro da grande área, domina a balança em frente à marcação, tentou Alexandre, volta para rasgar o time do Palmeiras, lateral pro time do Flamengo, bateu pela esquerda, campo de ataque. Motopeças de qualidade é Nakata. Conte com o desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também no botão multo. Motopeças Nakata, você pode contar. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Flamengo, a bola foi chuta para a direita para Varela. Varela domina para o time do Flamengo, volta a jogada contigo no campo de retaguarda para Jorginho para Varela. Recolhe o time do Flamengo para ser jogando no campo de defesa. Com a Mafre, todo o caminho é mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor, é Mafre. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Flamengo na direita com Varela. Ele prende o lance pelo comando de ataque, vem para a finta na marcação, tentou cruzamento. Recolhe, domina pelo seu campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação do primeiro, prende o lance contigo no setor intermediário. Lançamento vem para dentro da grande área, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A abertura vem contigo no campo de retaguarda para sair jogando. Domina o Flamengo no campo de defesa, tenta ser jogando o Léo Ortiz. Ele prende a jogada, abre para Léo Pereira, de Léo para Léo, já domina pelo setor de direito no campo de ataque, vem para o toque de bola contigo com Everton Araújo. Everton Araújo domina para o time do Flamengo, gira a jogada com Jorginho. Jorginho volta novamente com o Léo. Léo domina o Léo Ortiz no campo de defesa para Jorginho. Jorginho recolhe para o time do Flamengo, tenta o passe de bola perto do time do Palmeiras para ganhar a jogada. A abertura vem para a direita, tenta o toque contigo no intermediário, vê a falta. Tá parado, o jogo tá marcado, a falta em cima do Varela, cometida pelo jogador do time do Palmeiras, o John Arias. Dois jogadores que vão se despedindo pré-Copa, estarão na Copa. John Arias na Colômbia, Varela no Uruguai, vem Flamengo. E vem pro jogo o time do Flamengo, a bola foi chuta para o direito do campo de ataque, boa enfiada de bola, abertura para Alexandre, vai cruzar, lindo drible, cruzou, levantou, levou, gol, afasta a zaga do Palmeiras, vem para tirar, domina o time do Palmeiras, tenta descer do campo de defesa, houve a falta.
Tá parado o jogo, marcada a falta, campo de defesa em frente à grande área, pro time do Palmeiras bater. E nesse começo de jogo, Arias e Alan, que seriam os atacantes do Palmeiras, são assistentes dos laterais, porque o Flamengo ocupa o campo de ataque, ainda sem levar tanto perigo a Carlos Miguel, mas toma conta do setor ofensivo a equipe mandante. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E domina e sai jogando novamente o time do Palmeiras. Já prende no campo de defesa, tenta o levantamento à frente do campo de ataque. Bola volta curtinha pelo setor de direita, vem pro toque de bola na zaga com Carlos Miguel. Goleiro do Verdão sai jogando, mas o Bandeira tá marcando impedimento aí, Fabiane. Porque o Flaco voltava, partiu da frente do penúltimo defensor flamenguista, deu a casquinha, estava à frente, o Flamengo cresce no jogo, tenta de novo. E domina, vem pro toque de bola curtinha no setor intermediário, tenta descer novamente o time do Flamengo. A abertura vem pelo setor de esquerda, quebra ataque, levantamento de forma errada à frente do time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de defesa com Martins. Ele tenta o toque de bola curtinha novamente, recolhe Martins. Ele prendeu, recolheu a jogada, abriu para Flaco, Flaco domina pro time do Palmeiras, tenta o toque de bola, abre para Arias. Arias recupera pro time do Palmeiras. E está jogando no campo de defesa. Ele prende o lance curtinho, solta na sua zaga central para Gomes. Gomes domina novamente, vem para finta em cima da marcação no primeiro, tenta o toque de bola. Recolheu pelo setor de direita do campo de ataque, vem para finta, estica a jogada pelo setor de ponta. Domina novamente no campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras. Bola foi solta para Flaco Lopes, tentou chegar, vem o zagueiro para tirar. Estica a perna, vem para cortar. Léo põe para fora, lateral direito, ataque para o Palmeiras bater. Em mais uma tentativa do Palmeiras, das poucas nesses minutos iniciais do jogo, a ideia era um passe em profundidade pro Flaco, jogador mais adiantado do time de Abel Ferreira, artilheiro do Verdão na temporada, 13 gols. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E do campo de ataque, tenta ser jogando o time do Palmeiras, abertura com o seu goleiro. Já prende no campo de defesa, Carlos Miguel sai jogando no campo da retaguarda, levantamento vem pelo meio. Do Marlon Freitas, prende o lance, solta a jogada continha novamente no toque de bola, o time do Palmeiras tenta descer. Recolheu, Alan pediu, é pelo setor de direito do campo de ataque, vem pra finta, faz o break, Marlon Freitas domina. Ele prende pro time do Palmeiras. Está jogando na sua zaga central para Gomes. Gomes domina, abre para Andréas Pereira. Andréas Pereira domina para o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa com Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, abre para Arthur pelo setor de esquerda que volta a jogada continua novamente. Domina do campo de defesa, o time do Palmeiras tenta ser jogando no campo de retaguarda com Andréas Pereira. Toda hora que pega na bola, toma vaias. Domina do campo de defesa, vem para o toque de bola, o time do Verde. Você ligado na Bandeirantes de Ai, domina para o time do Palmeiras, vem para o toque continua no setor intermediário. Abertura no campo de ataque, Andréas Pereira dividida, perdeu. A bola volta com o time do Flamengo, tenta descer do campo de ataque, Jorginho prendeu, abriu jogada no campo de ataque, vai ser o gol do Flamengo, bola batida, Pedro tentou, toque em cima do zagueiro, vem pra tirar Carlos Miguel de qualquer maneira na chegada do time do Flamengo, do meio time do Flamengo, a abertura foi feita à frente do campo de ataque, vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo, tiro de meta pro time do Palmeiras, bater na primeira chegada, perigosíssima do time do Flamengo. E aí o Paquetá chama a responsabilidade para ele, porque ele busca a bola praticamente no grande círculo que divide o gramado, vai tabelando até ficar cara a cara com o Carlos Miguel, que não precisa ser mais gigante do que é, para o meio-campista do Flamengo que tenta uma cavadinha, chance mais clara do jogo até aqui. Perde o gol Paquetá, hein, Quesada? É, numa bobeada ali do sistema defensivo da equipe do Palmeiras. Na realidade, o Flamengo perde a bola com o Léo Pereira, o Palmeiras não sabe o que fazer. O Flamengo numa marcação muito atenta, não é? E aí, olha o Flamengo outra vez aí. E vem para o jogo o time do Flamengo, a bola foi chuta pelo setor de esquerda, quebra-ataque, Alexandre domina, ele prendeu nesse giro na entrada da grande área, vem para travar a zaga do time do Palmeiras, tira, a bola volta com o time do Flamengo pela direita do campo de ataque, vai para o domínio curtinho no setor intermediário, recolhe no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Flamengo, prende o lance, Varela prende no campo de defesa, recomeça a jogada, sai jogando no toque de bola de Léo Ortiz domina novamente para Léo Pereira, ele prende o lance curtinho na intermediária, vem para o domínio, Jorginho tenta, tá jogando novamente o time do Flamengo, já recolhe Alexandre, pede lá do outro lado, a abertura vem pelo meio de campo, aperta o time do Palmeiras, vem para a marcação, domina o Flamengo, tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque, vai esticada forte, tenta evitar a saída Varela, ele evitou a saída, cruzou, tentou o toque de cabeça, afasta novamente a zaga, vem para tirar Gomes, ela volta de primeira para a batida, gol. Pegou muito embaixo na bola, mandou para a linha de fundo, tá parado o jogo, tiro de meta para o time do Palmeiras bater na chegada do time do Flamengo. E sempre muito perigoso o time do Flamengo nessas bolas, né? Quem chegou rasgando agora foi o Paquetá.
Na sobra, tentou ambiciosamente bater de primeira, quase que um voleio ali na meia-lua e mandou por cima. Varela, lateral direito do Flamengo, praticamente um ponta nesses minutos iniciais, se lança ao ataque, tem muita liberdade para jogar no costado do Arthur. A bola volta no campo de defesa, Pranceiro jogando, já aprende a jogar contigo no campo de defesa, recolhe novamente, tenta descer o time do Palmeiras, lançamento foi feito à frente, aperta o time do Flamengo, a bola volta no toque de bola curto no campo de defesa, recolhe Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras e Sajá jogando no campo de defesa. Ele prende o lance e vem para a finta, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, campo de defesa, ameaça o levantamento à frente no campo de ataque, não consegue descer, e prende o lance, o time do Palmeiras sai jogando com o seu goleiro, já prende Carlos Miguel, domina, abre para Murilo, Murilo domina para a direita, dentro da sua grande área, aperta a bola novamente, o time do Flamengo tenta ganhar, recuperou parcialmente, a bola volta no campo de ataque, vem para a finta, prende Carrascal, ele prendeu o chute à frente, a devolução. Vai embora para a linha de fundo, o árbitro está dando tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. E quem fez as vias de zagueiro agora foi o John Arias, que é atacante pelo lado, recuando, acompanhando o Carrascal até o final. É muito disciplinado taticamente o colombiano, que jogará a Copa do Mundo em julho deste ano. O tempo não para, pois não, Quesada. Ulisses, nos primeiros 10 minutos, o Flamengo tentava jogar pelo meio e o Palmeiras se fechava bem. Aí o que o Flamengo fazia? Jogava pelas laterais e tentava o cruzamento para a área. Nos últimos 2 lances do Flamengo, né, aquele que o Paquetá perdeu e esse chute do Paquetá, o Flamengo já começa a ter espaços no miolo da zaga, ou seja, passando pelo meio-campo, e isso é um problema que o Palmeiras precisa solucionar. No futebol, da Bandeirantes para você, domina novamente, tenta ser jogando o recorde do time do Palmeiras, bola foi solta à frente do campo de ataque para Flaco Lopes, ele domina para finta, abriu da direita, campo de ataque, desce o Verdão, o morro, recolheu o time do Palmeiras, vem para finta, Andregas, ele prende o lance, perde o lance, bola volta para Flaco, Flaco domina para o time do Palmeiras, vem para finta, faz o break, prende a jogada para a direita, enfiou para Arias domina para o time do Palmeiras, para ser jogando no campo de ataque, abertura para Giai prendeu na direita, voltou para Arias, tentou o toque de bola completamente errado o passe. Que momento ruim do Arias no time do Palmeiras, hein, Fabiane? Não vive uma grande fase o Arias, mas foi poupado das críticas da Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, que sintetizou no Abel todos os problemas da equipe nesse momento, inclusive pedindo a saída do treinador. O que diz Leila Pereira nos bastidores, eles só saem juntos no fim do mandato da presidente em 2027, junto ao contrato do treinador. Futebol Raiz é que você quer. Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano prêmio. No Disney Plus tem coisas que só acontecem na Série B. Daqui a pouquinho tem intervalo Bandeirantes para você. A Ana Martins vem para comandar o intervalo. Bandeirantes domina novamente o time do Flamengo. Tenta descer pelo setor de direita no campo de ataque. Prende o lance curtinho novamente. Léo Ortiz. Ele volta a jogada. Recomeça a jogada com Everton Araújo. Everton Araújo recolhe no toque de bola. Curtinho novamente com toque de bola de Pereira. Léo Pereira para Léo Ortiz, domina pelo setor de direita, abre a jogada para Varela, Varela recolhe no campo de ataque para Carrascal, Carrascal para Varela, Varela para Léo Ortiz, sai jogando no campo de defesa com Everton Araújo, ele domina para o time do Flamengo para ser o jogo, recolheu pelo setor de direita no campo de ataque para Léo Ortiz domina para o time do Flamengo, abre a jogada contigo no campo de defesa para Everton Araújo domina novamente, vem para frente em cima da marcação do primeiro, prende o lance, tenta o toque de bola para ser pro jogo, 0-0, vamos chegando a 20 minutos de bola rolando, recolheu no campo de ataque, vem para finta, tentou o Varela o passe. Carrascal tentou soltar para Valera, ganha a lateral novamente o time do Flamengo para a direita do campo de ataque. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 20 minutos de bola rolando, etapa final, etapa primeira de jogo, primeiro tempo. Girando o placar do Brasileirão, continua Flamengo 0, Palmeiras também 0 na Bandeirantes. Quem vem para falar é você. Alô, alô, Lucas Bueno. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 2 jogos encerrados. O Novo Horizontino vence por 2-1 a equipe do Ceará, enquanto o Fortaleza consegue uma grande vitória por 3-0 contra o Londrina. E pintou cartão vermelho, hein? Pintou cartão vermelho. Tá parado o jogo, pintou cartão vermelho, me pareceu pro Pedro. Parado o jogo, o Carrascal, um dos dois. Carrascal ou Pedro expulsos de jogo.
A entrada do Carrascal na cara do Murilo com uma solada e vai tomar cartão vermelho no jogo. Carrascal expulso, Fabiane. Decisão tomada em campo por Davi Oliveira Lacerda, árbitro do jogo, antes mesmo dos protestos palmeirenses virarem aquele bolinho em torno do árbitro da partida. E na frente dele o lance, ele expulsa Carrascal, jogador do Flamengo, por uma solada feia, dura e que certamente machucou muito o Murilo, zagueiro do Palmeiras. Ulisses. E aí, Quesada! Não dá pra discutir, né? Indiscutível. Batom na cueca! Nossa, isso talvez seja até pior, viu? Mas é indiscutível, né? Um lance desse, levantar o pé nessa altura, não dá. O jogador parece que às vezes desconhece alguns movimentos que são perigosos em campo e o risco de se tomar um cartão vermelho, como de fato aconteceu, né? E agora vai complicar para a equipe do Flamengo, porque o Carrascal é um cara importante ali, né? Para atacar pela ponta, enfim. Murilo caído e o Palmeiras com um a mais. Vamos ver se o Palmeiras vai saber se aproveitar dessa ausência, né, do Carrascal a partir de agora, Ulisses. Muito bem, mas é merecido, Quesada? Merecido, merecidíssimo, sem dúvida. Eu não sei o que os jogadores do Flamengo estão reclamando aí, sinceramente. É para jogar para a torcida, né? Geralmente é assim que acontece. Para mim, indiscutível. Até o mais flamenguista de todos, acho que não reclamaria dessa decisão do árbitro. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. Flamengo com 10 em campo, então. Carrascal expulso de jogo. A 21 minutos do primeiro tempo, vermelho para Carrascal. E o Vai Leonardo mexer o Flamengo Jardim, ou não? Pois não, Fabiane. Por enquanto sem sinal de movimentação, o Leonardo Jardim ele faz um gesto pedindo VAR, mas a primeira iniciativa dele foi chamar o Jorginho, que já está em campo, para remodelar a forma como o Flamengo vai marcar o Palmeiras a partir de agora. O Carrascal vinha atuando pelo lado direito do setor ofensivo, que vinha dando certo, e agora o Jorginho vai dar o recado por ali, porque vai ter que remontar a forma de jogar. E o Abel, por outro lado, chama o Arias, porque agora o corredor vai estar mais livre do que nunca para o colombiano, Ulisses. E aí, Quesada? Pois é, né? E justamente o Arias, que joga nesse setor, conhece bem o time do Flamengo, nos velhos embates, né? Defendendo a equipe do Fluminense. Agora passa principalmente pelo Abel. O Abel precisa soltar esse time do Palmeiras. Precisa soltar. Porque se ficar todo mundo atrás, não vai resolver absolutamente nada. Então solta o time, principalmente nesse setor, né? Em que o Carrascal não está mais, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, expulso de jogo Carrascal a 21 minutos deste primeiro tempo de jogo. Domina no campo de defesa para Sérgio do time do Palmeiras. A abertura vem para Murilo domina para o time do Palmeiras, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, prende o lance, recorde a jogada, continua no setor intermediário, balança na marcação, tenta a finta, pede a falta, Andréas, o árbitro manda seguir. A bola volta no toque de bola, continua novamente no setor intermediário, já domina no campo de ataque, tenta descer o time do Flamengo, recolhe a jogada, continua no meio de campo com Paquetá. Flamengo com um jogador a menos desde estes 21 minutos do primeiro tempo. Levantamento vem para Varela tentou o toque de bola, vem para tirar Arias. Ele cede o escanteio para o time do Flamengo bater na direita. E com 10 jogadores no escanteio as coisas se igualam, por isso sobe mais uma vez o volume da torcida flamenguista aqui no Maracanã. Vai se posicionando por ali o Jorginho para a cobrança e a orientação do Léo Jardim. Paquetá agora é ponta direita, vai recompor por ali. Jorginho bate escanteio, Mengão. Futebol da Bandeirantes para você, Pedro Martelli, o maior ladrão de caneta do Brasil, tá ligado na Bandeirantes, transmitiu a vitória do Grêmio sobre o Santos 3-2. O que ele rouba de caneta da gente, o Pedro Martelli, é um negócio de louco, velho. Eu acho que vale um BO e depois um processo. Não vale. Escanteio, o Flamengo cobrado no alto. O Everton sai para fazer a firme defesa. O goleiro Carlos Miguel pega o goleiro do time do Palmeiras para ser jogado no campo de retaguarda. No Infinity quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E o Everton Cebolinha tá lá no banco, quer jogar. Tá no banco ou não tá, Fabiane? O Everton Cebolinha não está no banco, viu, Ulisses? Vai embora. Ele vai embora. Sabe ele tem contrato só até o final do ano e eu sei da sua informação, hein? Parece que tem coisa aí, hein? Ele deve ir pro Conta Flamengo. pra gente. O Bidon e o Everton Cebolinha pode pintar no Corinthians, Quesada. Nossa, que negócio nada a ver pro Corinthians, hein?
E muito bom pro Flamengo, né? Oh. Nossa, excelente pro Flamengo. Domínio do campo de defesa para Sérgio jogando recorde novamente. Ele queria jogar no Grêmio, na realidade, o Cebolinha. Né? É o sonho dele, voltar para o time do Grêmio. Seria legal um bidon por Jorginho, aí seria legal. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder, torcedor brasileiro. Aí tá parado o jogo, bola com o time do verde. O Palmeiras administra muito bem o jogo, hein, Quesada? Administra, tá muito na defensiva, é verdade, mas é a tática do técnico, não é? E o que eu disse, sem o Carrascal, precisa agora ser um pouco mais ofensivo. Agora, apesar da expulsão do Carrascal, o Flamengo está bem posicionado, né? Houve um ajuste ali, o Léo Jardim conversou com o Jorginho e o Flamengo está conseguindo ali superar a ausência de um jogador expulso, né, nesse primeiro tempo. Vamos ver se o Palmeiras se desprende um pouco aí e vai pro ataque, Ulisses. A bola volta com o time do Palmeiras, o Mira vem pro toque de bola, a bola foi solta pelo setor de esquerda para Arthur. Arthur dominou, vem pro Breck, cortou a marcação, balançou, cruzou mal. Pessimamente vem para tirar Léo Ortiz. Aperta-se Arias, Arias ganha a jogada pro time do Palmeiras, vem pra finta, tenta o toque de bola, a bola volta para Marlon Freitas. Marlon Freitas domina pro time do Palmeiras, tenta ser jogando com Martinez. Martinez prende no campo de defesa, recolhe a jogada com o time do setor intermediário. Tenta o toque de bola, o time do Palmeiras para descer com Martinez, vem por toque de bola para Giai. Giai recolhe para Martinez, Martinez prende para a direita do campo de ataque, vem para a finta. Ele tenta o toque de bola, prefere voltar do seu campo de defesa, recolhe novamente com Carlos Miguel. Domina Carlos Miguel e sai jogando para o time do Verdão. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórciovolkswagen.com.br. E vem Murilão, ele briga na bola, tenta ganhar a jogada, não consegue, a bola volta com o time do Flamengo, tenta descer do comando de ataque, Pedro vai pro giro, tenta o toque de bola, escapa na marcação no primeiro, Arias vem, toca na bola, tira o perigo, o árbitro para. E o Pedro reclama, e o Pedro chora, e o Pedro não vai pra Copa. É bola pro time do Flamengo bater falta no campo de defesa. E foram 4 marcadores do Palmeiras necessários para parar o Pedro ali, mas é verdade, passou no ponto da reclamação com o David Oliveira Lacerda, que mandou ele baixar a bola. Por enquanto, sem cartão, o único aplicado foi ao Carrascal, velho. Vou falar pro seu, o Pedro reclamou que não foi pra seleção brasileira. Ele foi pro Catar, velho. Ele entrou em campo, foi a maior vergonha de um jogador vestindo a camisa da seleção brasileira. Ele não fez nada. Nada quando ele entrou em Quesada. Nesse jogo, esse jogo foi icônico, né? Porque ele se lança ao ataque lá com o Fred e acontece toda aquela grande capontinhos, né? Aí a Croácia faz o gol no time do Tite e nos pênaltis a gente sabe o que aconteceu. Mas apesar dessa tua crítica que eu concordo, ele está fazendo um bom ano no Flamengo, Ulisses, está fazendo um bom ano. Aí se ele deveria ter ido para a seleção não, é outra história, mas ele faz um bom ano no Mengão. A bola volta, vem para o toque de bola, recolhe novamente o time do Flamengo, vem já para ganhar, ganha lateral para o time do Palmeiras bater. Lateral cobrado, recolhe o time do Palmeiras, sai jogando novamente no toque de bola com Gomes. Abriu para já e tentou a finta, pegaram ele. Pegaram o Jair e tem que meter amarelo pro tal do Paquetá. O louquinho do Mengão, o homem do jogo. Tá aí o homem do jogo, o homem do game, é o Paquetá. É só apostar que você ganha. E dessa vez ele tentou apostar num carrinho, Ulisses, e foi acima da dose. Ali confirmado o cartão, até por conta da reclamação que veio depois da aplicação do cartão amarelo. Camisa de número 20 do Flamengo, amarelado, Lucas Paquetá. E aí, Quesada? O Paquetá, ele se perdeu nesse lance aí, né? O problema todo é o seguinte, com 1 a menos agora, o Flamengo vai ter que usar muito o artifício da falta, né? E aí o árbitro pode carregar esse time do Flamengo com amarelos. E apesar da expulsão, né, do jogador do Flamengo, o Palmeiras ainda continua muito tímido quando a gente fala de ser um pouco mais ofensivo no jogo. Não estou gostando da postura do Palmeiras até aqui. É bola no campo de defesa para ser jogando do time do Flamengo, tenta descer pelo setor de esquerda, campo da retaguarda, vai para o toque de bola contigo na intermediária, a bola sai para a linha de lado, lateral para o Mengão bater no setor de esquerda, campo de ataque, tendo atacado, craque em economia e sempre jogando junto com você. Corre, que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site.
Tenta atacado, a bola volta para o setor de direita do campo de ataque, tenta descer o time do Flamengo, aperta novamente o time do Palmeiras, vem para ganhar a jogada de Ai, ele escorrega, vem para o toque de bola, sai jogando Coutinho para o toque de bola, Coutinho de Marlon domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para o setor de esquerda, campo de ataque, vem para a finta, domina novamente, tenta descer o time do Palmeiras em alta velocidade, recorde no campo de defesa, a bola recuada para Rossi bate à frente no comando de ataque, vem de graça novamente com o time do Palmeiras, Martínez, ele prende para Marlon Freitas domina para o comando de ataque, vai para a finta, tenta abrir a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, soltou para Arthur dominou para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo comando de ataque, vem para a finta em cima da marcação para Marlon Freitas domina para o time do Verde, para ser jogando com Andréas Pereira, ele prende a jogada, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola novamente com Alan domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, volta a jogada do meio de campo para Flaco, ele tenta o toque de bola para Marlon Freitas domina novamente para o time do Palmeiras, para Martínez domina para o time do Verde, tenta enfiar a jogada no comando de ataque, abriu o jogado no comando, dominou, prendeu novamente Andréas Pereira, o árbitro para. Aí foi para fazer média. Aí foi para fazer média o juizão. Ele meteu o amarelo no Andréas Pereira, que girou, dominou, lance normal de jogo, não foi falta, não foi nada. O jogador do Flamengo tinha que ser advertido por ter simulado e ludibriado a arbitragem. Erra feio o árbitro do jogo ao dar amarelo para Andréas Pereira. Não foi nada no lance, ele deu amarelo para fazer a média. Mão no peito, né, Ulisses? Nada demais, lance de jogo, proteção de bola do Andréas Pereira, que está sendo perseguido desde o começo do jogo por conta do passado dele no Flamengo. E claro que a torcida mandante vibra como se fosse um gol, mas forçou a barra agora a arbitragem com esse amarelo. Porque isso dá uma vergonha, hein? É, disputa de bola e alguém deixa o braço ali e tal. Agora a encenação do jogador do Everton, né, foi preponderante para o amarelo. Não foi nada, velho. Mas não foi nem falta que essa. Não foi então, mas às vezes o árbitro é ludibriado também, né? E entrou nessa daí. Vamos ficar atento com a arbitragem, né? Porque é aquela coisa da compensação, né? Eu acho que ele expulsou muito bem o jogador do Flamengo. Agora tem que apitar, entendeu? Não importa para que lado. Se tem que dar amarelo, dá pro Palmeiras, dá pro Flamengo. Se tiver que dar vermelho outra vez, dá pro Flamengo, dá pro Palmeiras. Se for começar a fazer média, vai estragar o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para. Bandeirantes marca. 33 minutos de bola rolando, girando o placar do Brasileiro. 17ª rodada, escanteio, o Flamengo levantamento na grande área, afasta o time do Palmeiras, a bola volta para o direito do campo de ataque para Jorginho, levantou o toque de cabeça, vai para fora, tiro de meta para o Palmeiras bater. Repito, 33 jogados, primeiro tempo de jogo, placar da Bandeirantes aponta Flamengo 0, Palmeiras também 0, na Bandeirantes é você. Alô, Lucas Bueno. O Campeonato Brasileiro segue amanhã com Cruzeiro e Chapecoense às 4 horas da tarde, mesmo horário de Remo e Atlético Paranaense. Às 6h30, o Corinthians entra em campo contra o Atlético Mineiro, fechando a rodada às 8h30 da noite com Vasco e Bragantino. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Número do campo de defesa para ser jogando, vem para o toque de bola, tenta descer contigo novamente na intermediária. Aperta o time do Palmeiras, tenta descer com Flaco. Flaco ganha a jogada, domina pelo comando de ataque. Arias tenta chegar da bola, vem para afastar a Varela. Ele tira o perigo, bola volta no toque de bola. E aí, juizão? A mesma falta que ele deu amarelo para o jogador do Palmeiras, não dá agora para o jogador do Flamengo. E vem Flamengo, dominou Pedro, péssimo dos péssimos. Mas o que é isso, Pedro? Deu a bola de graça para a zaga do Palmeiras. E no lance anterior mesmo, o lance do Andréas Pereira, até pior. Falta do jogador do Flamengo, o juiz não deu. Porque eu tô... Não é falta, mas o jeito que ele estava marcando tem que ser. Hein, Fabiane? Era um contra-ataque de 4 contra 4, que vai se desenhar poucas vezes ao Flamengo nessa partida no Maracanã. Cruzamento rasteiro, que parecia preciso, mas para Marlon Freitas, que quando dominou, até estranhou que não tinha nenhum flamenguista livre ao seu lado. Ulisses, aquele cartão amarelo para o Andréas Pereira, um lance controverso, vai tirar ele do próximo jogo contra a Chapecoense.
Alô, rapaziada, em Pauli, segue pescando, vem pro jogo, o time do Palmeiras, bola foi solta à frente, dominou, Andrés Pereira, vai bater pro gol, bateu, explode na marcação do Léo Pereira, vai embora pra linha de fundo, beijou a bochecha da rede, linha de fundo, escanteio pro time do Palmeiras, em Pauliceia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes na pescaria, Carlinhos, tio João, Ademir, Gabriel, Cláudio, Mattioli, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, quase o Verdão aí. Em boa trama, no momento que a defesa do Flamengo estava desguarnecida. O Flaco dá um passe preciso pro Andrés, que tenta bater com a esquerda, que não é a boa. Ela vai na linha de fundo, se perde em escanteio e é ele próprio quem bate. Big Dog ligado em Oswaldo Cruz, grande Big, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Do meio do campo de ataque, escanteio para o time do Palmeiras, bater, vem para a cobrança, Andréas Pereira, escanteio para o time do Verde, bater, levantamento, vem dentro da grande área, na segunda trave, subiu Murilão de cabeça a cabeça, pro meio, aperta novamente o time do Flamengo. Nossa senhora, vou falar para você, larguei o jogo, larguei a arbitragem, levantou o pé, soprou no jogador do time do Flamengo, o juiz vai dar falta, Quesada. E agora uma discussão ali do Marlon com o Jorginho, né? O árbitro tem que ter firmeza, né? Tem que ter convicção. Eu acho que expulsou de forma correta o Carrascal, entendeu? Agora, repito, e vou repetir até o final do jogo. Não pode ficar dando falta para compensar, entendeu? E qualquer falta ele tá marcando. Isso não é legal. E ainda bem que o Palmeiras conseguiu fazer um ataque bacana. Que passe do Flaco Lopes. Se o Andrés tivesse caprichado um pouco mais, né? Ficou assim agora o time do Flamengo num 4-4-1. Só o Pedro lá na frente. E aí, Paquetá, Jorginho, Samuel Lino ajudando também na marcação quando o Palmeiras tenta ir pro ataque. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tira a bola novamente, o time do Palmeiras sai jogando no campo de defesa para ser jogando no seu campo de retaguarda. Já prendeu o lance de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa para ser jogando no time do Palmeiras. Bola foi chuta na esquerda com Alan. Alan domina, balança em frente à marcação, gira a jogada, solta para o meio de campo, solta para Marlon Freitas, que abre para Andréas Pereira. Andréas Pereira domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de ataque. Vem para o toque de bola, solta o Coutinho para Arthur. Arthur domina pelo seu campo de defesa, vem para finta em cima da marcação, no primeiro ele prende o lance e volta a jogada com Arias recolhe para Andréas domina o Palmeiras, não consegue furar o bloqueio do time do Flamengo. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para Marlon domina, faz o break, faz o giro em cima da marcação, tem Murilo aberto, abre para o toque de bola contigo novamente na esquerda para John Arias prendeu para o time do Palmeiras, domina pelo setor de esquerda, volta a jogada para Arias recolhe novamente para Marlon Freitas, tenta enfiar a jogada, lindo lance, dominou o Alan, deu para trás, vai ser o gol do time do Palmeiras, Flaco Lopes girou, bateu! Gol! Do Palmeiras! Flaco Lopes para o Verdão! Abertura do Marlon Freitas, que metida de bola, o Alan muito inteligente, o menino Alan, ele dá para trás de calcanhar, o Flaco Lopes domina na marca do pênalti, ludibriando a zaga do time do Flamengo, ele ameaça girar, domina, escapa da marcação do Léo Pereira, enche o pé na bola e mete no fundo da rede. Ele, Flaco Lopes para o Verdão. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Palmeiras 1, Flamengo 0. O detalhe do gol é teu, Fabiani. E está aí, um centroavante talentoso e que resolve jogos. O da equipe mandante, quando teve a chance, devolveu a bola nos pés do Marlon Freitas, mas quando cai nos pés desse argentino, pode cravar. É caixa, como ele fez, cravando no gol defendido por Rossi para marcar o 14º dele nessa temporada. Em grande lançamento de Marlon Freitas, assistência de Alan. Festa alviverde no Maracanã, líder mais do que nunca, Ulisses Costa. Palmeiras 1-0, Flaco Lopes, o detalhe aí, a opinião é tua, Leandro Quesada. O Pedro perdeu, o tal do Pedro. O Flaco Lopes não perde não, viu, Quesada? Não perde não, Ulisses. E um detalhe, né? Como bem trabalhou a bola o time do Palmeiras, com a presença do Arias, encontrando o Marlon. Vai dar em nada isso daí, nada, linha de fundo. Aí Arias pro Marlon, como você bem narrou.
O Marlon encontrando o Alan bem posicionado. O Alan sai lá da ponta, avança, fecha para o meio e um toque de calcanhar preciso. A bola ainda desviou caprichosamente no zagueiro Léo Pereira e sobrou para o Flaco. Olha, podem falar o que quiser do Flaco. Ele dentro da área é um monstro. Impressionante como ele resolve. E tá resolvendo pro Palmeiras no Maracanã. Escanteio pro Flaco. Enquanto o Pedro todo cagado dentro da área, ficou com medo da bola, não sabia o que fazer com a bola. Flaco dominou, girou, tirou da marcação e meteu o pé nela. Aí os caras querem... O Pedro não foi convocado. Pô, não pode ser convocado. Joga nada esse Pedro, velho. Só no Flamengo um outro gol aí, ô Quesada. Ulisses, ele tem feito bons gols e bons jogos, mas enfim, eu entendo a sua posição. Mas uma colocação tendenciosa. Não, nenhuma. Agora o Flaco é o Flaco. E outra, hein? Primeira chance dele e 1-0. Isso quer dizer o quê? Que esse cara não precisa de muito, né? Para fazer o que ele está fazendo até esse momento na partida. Um belo gol e deixa o Palmeiras numa situação muito confortável. Vou te perguntar, se é técnico de um time de futebol. Primeiro vou ler meu comercial. Que a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Flamengo 0-1 para o time do Palmeiras no Maraca. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor e HG na cata. Pode contar, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É futebol raiz que você quer. Assista aos mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Tá o Flaco na prateleira e o Pedro. Você é presidente de clube, Quesada. Quem você contrata? Eu ainda acho o Pedro um jogador melhor, tá? Mas esse momento, se você falar nesse momento, eu acho que o momento do Flaco, ele é um momento mais importante. E mais, não tem o grande fiel escudeiro ao lado que está machucado, que é o Vitor Roque, né? O Pedro olha para o lado, tem um monte de jogador para ajudá-lo. Olha o erro aí, ó. E vem erro o time do Palmeiras, vem o jogo, o time do Flamengo na frente. O time do Flamengo, velho. Deixa eu falar para você, cara. O cara domina uma bola na entrada, na área, no mano a mano, não consegue o drible, chuta em cima do zagueiro. Aí os caras querem me convencer que o time do Flamengo é uma seleção, é um timão. Pega a bola, dribla o zagueiro e faz o gol, pô. Falha grotesca. O Palmeiras ali do Murilo, sai jogando errado. O cara do Flamengo pega a bola. Quem foi que pegou essa bola aí? Lino. O Lino. Pegou a bola. E não faz o gol, velho. Como é que é isso aí, Quesada? Isso não é qualidade, cara. Num jogo tão justo como esse, com muita marcação, com poucas chances, não dá para desperdiçar um presente desse. Murilo foi muito mal nesse lance e realmente faltou capricho aí da parte do Samuel Lino para tentar fazer coisa melhor. Flamengo bem nervoso depois do gol, hein? Acusou o golpe o Flamengo no Maracanã. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Você ligado na Bandeirantes, placar de 1-0 Verdão. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder e vem mais Palmeiras. A bola foi junto à frente do campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, bola batida, gol de primeiro. Tenta o Giai, ganha a lateral, não evita a saída de lateral, domina Martins, sai jogando para o time do Palmeiras. Seu novo ideia está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. É o novo Terra para você da Volkswagen. Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola, área sumido no jogo. Ele abre para Arthur domina novamente no toque de bola de Alan. Alan domina para Arthur recolhe para o time do Palmeiras que sai jogando. O tempo atacado joga no seu time com a nossa seleção de ofertas. A conta fecha na loja, no app e no site. É tempo atacado. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de ataque. Giai, ele vem para finta em cima da marcação. No primeiro tentou o toque de bola. O que o Bandeira deu? Falta. De quem? Um puxão do Giai por ali no momento que ele fazia ultrapassagem. Até deu um esboço de troca de empurrões. Foi logo contido pelo árbitro da Vila Cerda, Ulisses. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Cabos elétricos, Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Palmeiras vence o jogo 1-0 e Palmeiras tem Sil nas mangas da camisa. Fios e cabos elétricos é Sil. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você ligado na Bandeirantes,
Bandeirantes. 4. Com você, domínio do campo de ataque, tenta descer do time do Flamengo, fecha o time do Palmeiras, 1-0, Verdão. Palmeiras vence o jogo. A abertura vem pelo setor de esquerda, Flamengo com 10 jogadores em campo. Carrascal foi expulso, 21 minutos de bola rolando. Levantamento à frente para Varela, Varela dominou. Olha o domínio do Pedro, velho. Pedro dominou a bola, passou longe. Deu no pé dele, escapou longe a bola. Fica de graça com a zaga do Palmeiras. Olha o Pedro que os caras queriam na seleção. Não consegue dominar a bola. Pode contar com a qualidade e com a durabilidade. Pode contar com a confiança. Se é Nakata, você sabe, pode contar. E tenta descer o time do Flamengo no campo de ataque. Bola vai embora para a linha de fundo. Tá parado o jogo. Tiro de meta para quebrar o Palmeiras bater. Tentou Léo Ortiz ganhar a jogada. Tiro de meta na proteção do Murilo. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN, no Plano Prêmio, no Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Verdão bonito. 1-0 abrindo 7 pontos do time do Flamengo. Pois não. Se confirmada essa vitória, fim de jejuns impactantes para o lado do Palmeiras, que não vence o Flamengo no Maracanã desde 2015, há 11 anos, portanto, e não vence o Flamengo pelo Brasileiro desde 2017. Então pode ser um marco muito importante sair vencedor nesta noite no Maracanã. Pra você ligado no futebol, tá Bandeirantes pra você, número do campo de retaguarda, vem pro toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras, vem com Marlon Freitas domina para o toque de bola, Coutinho de Alan abre pra Jair pela direita no campo de defesa, toca a bola o time do Palmeiras, é bola no campo de retaguarda pro Verdão sair jogando, seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder, ferramentas Wonder, a bola volta do meio de campo, vem pro toque de bola novamente, recolheu Alan, partiu, dominou, entrada na grande área, cortou, escorregou, ganhou, soltou jogada para Andréas para Arias prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras, abriu o compasso para bater, girou no meio para Marlon Freitas, dominou, bateu pro gol, péssimo chute dele, linha de fundo, tiro de meta, o chute do Marlon Freitas, tiro de meta para o time do Palmeiras bater. Seu novo Terra está mais perto do que você imagina, é seu novo Terra. Vire a chave com consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br. Aí parado o jogo, tiro de meta para o time do Flamengo sair jogando. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 47 do time do Flamengo, 1-0 para o time do Palmeiras. Palmeiras abrindo 7 pontos do Flamengo. Domina o Pedro, faz o giro em cima da marcação, vai tentar o passe, ele vai na recolhe pelo setor de esquerda, abriu para cá, toca de bola de Paquetá. Ele tenta o passe, erra Paquetá. Domina novamente o time do Palmeiras para ser jogando com o Murilo no bate, rebate, bola volta para a direita com toque de bola curtinho, recolheu o Jair para o time do Palmeiras, liga a jogada no toque de bola, já domina novamente, pegada forte em cima do jogador do Palmeiras, o Andréas Pereira, e vem Palmeiras no campo de ataque, Andréas Pereira fica caído, recolhe Arias domina novamente para o time do Palmeiras, vai para o giro em cima da marcação, já prendeu o lance curto no campo de retaguarda, domina novamente o time do Palmeiras, tenta ser jogando com o Gomes já mais do toque de bola para Andréas Pereira domina para o time do Palmeiras, tenta tocar do campo de defesa, toca a bola o Palmeiras no campo de retaguarda, tenta atacado, craque em economia, sempre jogando junto com você, corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site, tenta atacado, placar do jogo 1-0 Verdão, Palmeiras vence o time do Flamengo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domina, prende no campo de defesa, daqui a pouquinho tem intervalo, Bandeirantes, a Ana Martins vem aí porque o Capriotti não quer mais trabalhar, a abertura vem pelo setor de direito do campo de defesa, tenta o toque de bola à frente no campo de ataque, recolhe no meio de campo, prende o lance curtinho novamente o time do Flamengo para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, quando ergue o braço o árbitro, termina o primeiro tempo no Maracanã. Flamengo 0. Palmeiras, gol de Flaco Lopes, que acabou de cumprimentar o Léo Pereira, que ele driblou no momento do gol. Na Bandeirantes vem o intervalo, Bandeirantes, Verdão abrindo 7 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro de diferença. Na Bandeirantes, Ana Martins vem com o intervalo, Bandeirantes, alô Ana. Oi Ulisses Costa narrou os primeiros 45 minutos no Maracanã, confronto direto, um dos jogos mais importantes dessa rodada do Brasileirão, aliás a penúltima, né, antes da pausa para a Copa do Mundo, e por aqui o protagonista foi o Flaco Lopes, como sempre muito decisivo para a equipe do Palmeiras. O Flamengo já teve o Carrascal expulso nesse primeiro tempo, aí o Palmeiras foi lá, abriu o placar com o gol do Flaco, sempre
muito impactante, decisivo na equipe do Palmeiras. E essas vaias, hein, Luiz Fabiani? Deixa eu te chamar para entender o que está acontecendo aí no Maracanã. Ó, esse é o frisson do Maracanã. Muitas vaias, porque nesse momento quem deixa o campo de jogo, Ana, Davi Oliveira Lacerda, Bruno Rafael Pires e Bruno Bosquilha, trio de arbitragem do jogo. Talvez por conta, certamente por conta da expulsão do Carrascal, que quem teve acesso ao replay, às outras imagens, sabe que não tem muito como contestar. Agora, antes mesmo do apito final para a etapa inicial de jogo, as vaias estavam direcionadas ao time do Flamengo, que desde que sofreu o gol com um jogador a menos, não conseguiu responder às tentativas do Palmeiras, que acabaram crescendo com o decorrer da partida. Portanto, insatisfação geral no Maracanã, porque com esse resultado o Flamengo vai se distanciando ainda mais do líder geral da tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. Para continuar sonhando em se aproximar nas próximas rodadas, é necessário vencer hoje, porque essa distância de 7 pontos, mesmo com um jogo a menos, é muita coisa se tratando de Palmeiras. Teve pressa para ir para o vestiário. Vamos acompanhar se teremos trocas de um ou dois lados, ou nenhum, quem sabe, no intervalo. Aninha. Obrigada, viu, Fabiane? Daqui a pouco a gente volta com você para ver se Léo Jardim vai mudar, se Abel Ferreira muda também. Por enquanto, Palmeiras em vantagem. O Flamengo tem um jogo a menos da quarta rodada, jogo com o Mirassol. Por enquanto ainda não tem data definida, né? E a gente vai informando você, ouvinte Bandeirantes, lembrando que estamos em São Paulo, região metropolitana, em 107.3. Você que ainda não mudou a frequência aí no seu dial, 107.3 no seu carro, em casa, em São Paulo e região metropolitana. Agradecer todo mundo que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Comigo nos comentários, Leandro Quesada, e sempre, né, uma análise sempre completa. Como é que foi para você, Quesada, esse primeiro tempo entre Flamengo em desvantagem, Palmeiras e a arbitragem do nosso Davi de Oliveira Lacerda? Tudo bem, Aninha? Prazer estar com você. Vamos começar pela arbitragem, que foi também o destaque aí do Fabiani, direto do Maraca, né? O árbitro não errou em nada até aqui. Um outro lance, até eu acho que tem razão o Ulisses quando falou, mas ali, aquele braço, tá, não, vai me chamar assim, aquele braço no jogador lá do Flamengo, Lei da compensação, não, mas né? isso daí é lance que não muda a história do jogo. Agora, vamos ao lance mais importante. O lance mais importante do jogo, o árbitro acertou. Tá, o Carrascal deixou o pé na disputa de bola com o Murilo. O jogador sabe que não pode fazer isso. E eles têm uma deficiência, um problema de cognição, né, de inteligência, né, para entender o movimento do jogo. Era uma disputa ali que não precisava disso. Se é dentro da área, ainda você até discute, né? O cara estava desesperado, o jogador adversário estava para fazer o gol, aí no desespero faz umas lambanças. Mas ali não, onde foi a falta, não precisava, tinha mais gente ali, se perdesse a bola, né, ainda tinha gente para tentar roubar a bola. Então eu acho que o Davi Lacerda acertou ao expulsar o jogador Carrascal do Flamengo. Esse foi um lance importantíssimo, o lance mais importante em relação à disciplina do jogo, e o árbitro não errou. Então essa vaia aí é protocolar, né? Obviamente qualquer time faria isso. Então, dito isto, até a expulsão só tinha um time jogando, que era o Flamengo, atacando, e só um se defendendo. Eu estava vendo o número naquele momento. O Flamengo tinha 70% de posse de bola. O jogo agora terminou 50-50, tá? 50-50. Então, quer dizer, até a expulsão do Carrascal, só dava Flamengo. Eram 6 finalizações para 2 do Palmeiras. Era uma só até então, agora 2 com essa exatamente. daí. 2 e depois a terceira do Flaco. E aí eu dizia para o Ulisses aqui na narração, né, na transmissão, na narração do Ulisses. Vamos ver se agora, com um a menos, né, o Flamengo dá um pouco mais de espaço também para o Palmeiras, e o Palmeiras é inteligente para saber ocupar esse espaço. E não foi logo de cara que isso aconteceu, ao contrário, né? Porque o gol só saiu aos 38. A expulsão foi aos 21, certo? E o gol do Palmeiras aos 38. E foi numa bela jogada, porque esse time do Palmeiras, quando coloca a bola no chão, coloca dinâmica e velocidade, sai coisa boa. Aí a bola do Arias para o Marlon encontrando o Alan, que saiu lá da ponta, fechando no meio, avançando no meio. Um calcanhar para o Flaco, a bola ainda resvala no Léo Pereira, e aí o Flaco super inteligente só para sair da marcação e chutar sem defesa para o Rossi, fazendo 1-0 para a equipe do Palmeiras. Foi isso que aconteceu
Basicamente foi isso que aconteceu nesse primeiro tempo da partida e uma vitória merecida, né? Porque se o Flamengo teve mais volume ofensivo, o Palmeiras teve um negócio que ele tem mostrado que, mesmo nesses momentos de oscilação, ele não deixa de lado nunca, que é a eficiência, né? Tudo bem, eu não estou falando da derrota para o Cerro, porque eu acho que isso daí foi um negócio que aconteceu... Pontual. Pontual, né? O time estava 17 jogos invicto, né? Então, o Flaco realmente mostra que é um cara decisivo e não precisa de tantas chances assim para resolver o jogo, e por enquanto ele está resolvendo a favor do Palmeiras. E antes que você me pergunte, eu levaria o Pedro para a seleção brasileira e levaria o Flaco para a seleção argentina. Ele vai. Ao contrário do que o Ulisses falou durante a transmissão, tá? Eu levaria o Pedro para a seleção do Brasil e levaria o Flaco para a seleção da Argentina. Com certeza. Tá bom, Ulisses Costa, é isso. Agora, 9 horas mais 55 minutos, é o intervalo inteligente da Bandeirantes. Por enquanto, o Flamengo 0 com 1 a menos, com a expulsão do Carrascal. E o Palmeiras 14 gols do Flaco Lopes na temporada em 2026. Obrigada a você que nos acompanha na nossa jornada esportiva. A gente vai para um break, daqui a pouco tem mais para você. Futebol é na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar.
Vamos falar de nível técnico? O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista a mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pela ESPN com o plano premium do Disney Plus. É Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. É Vonder. Experiência e precisão, é qualidade a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Já de volta com o intervalo inteligente da Bandeirantes. Um ótimo sábado para você que está de carona com a gente no carro, curtindo em casa a nossa jornada esportiva. Muita gente no trabalho também, de final de semana, assim como todos nós. E todo mundo que está no chat aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, acompanhando a nossa transmissão com imagens no nosso estúdio de cara nova. Que prazer, né? Tá nessa estrutura incrível da Bandeirantes, de toda essa fase que a gente está passando, essa transição maravilhosa e essa Copa do Mundo que vem aí. A gente vai levar com muito orgulho todas as emoções para você que nos acompanha todos os dias. Lembrando mais uma vez, em São Paulo, região metropolitana, em 107.3 em nova frequência. 107.3 já muda aí no seu dial, tá bom? Para 107.3. Vou lá para o Maracanã chamar o Luiz Fabiani. Algum sinal das equipes já voltando aí para o gramado, Fabiani? Oi, Ana, acho que o papo do Léo Jardim com os jogadores, com o Abel Ferreira da mesma forma, vai ser um pouquinho mais longo, viu? Muitas coisas táticas a serem pontuadas durante esse primeiro tempo, então até por isso, nenhum sinal de atletas. Vão subindo agora só os reservas do Palmeiras, nem a arbitragem marca presença por aqui. Só falar, no momento que sobe o David Oliveira Lacerda acompanhado dos dois auxiliares, vocês vão acompanhar as vaias? De Flamengo, por enquanto, nada, Ana. Daqui a pouco eles vêm ao campo de jogo. Eu ia perguntar agora sobre o frisson aí da arquibancada, se os ânimos já estão um pouco mais calmos, se a torcida já está um pouco mais conformada aí com essa expulsão do Carrascal. Ah, certamente não. Frição do estádio certamente voltado ao David Oliveira Lacerda pela expulsão ainda aos 21 minutos da primeira etapa. E agora ele fica posicionado ao centro do campo, esperando alguma movimentação das duas equipes. Pelo olhômetro, quem vai subir primeiro é o Palmeiras, porque os reservas já estão por aqui. Dito e feito, atletas do Palmeiras já no campo de jogo, sem sinal dos flamenguistas, porque os ajustes vão ser em maior escala desde a expulsão, né, Ana? Ok, fico aguardando o seu sinal aqui, Fabiane. Deixa eu passar para o Quesada, a gente tem mais uma rodada aí do Brasileirão e ambas as equipes vão jogar em casa. O Palmeiras tem a vantagem de jogar com a Chapecoense, que está lá na lanterna, né? Está lá na zona de rebaixamento, na verdade, não na lanterna. E o Flamengo vai jogar com o Coritiba, mas tem a vantagem de um jogo a mais. Você acha que essa briga aí vai ficar ainda com o Flamengo na frente em grande vantagem, ou com o Palmeiras em grande vantagem na frente, ou que o Flamengo vai conseguir esse protagonismo? Não, eu acho que essa briga vai ser até o final do campeonato, independentemente do que acontecer agora. Porque a gente fala de 7 pontos, parece que é uma coisa muito grande, não é. Em 4, 5 rodadas tudo pode mudar. Inclusive o Palmeiras chegou a abrir uma pontuação bem maior, né? Aí foi caindo. Era muito grande, né? Era muito grande, né? Porque ele empatou bastante, aí o Flamengo deu um sprint ali e tal. Voltou! E não vamos esquecer que além desse jogo a menos do Flamengo contra o Mirassol, ainda tem o duelo do segundo turno. Exatamente. Entre Flamengo e Palmeiras. Então, é muito cedo pra gente falar qualquer coisa e tudo pronto aí, como o Fabiani falou, pra volta, hein? As equipes já em campo, agora é com ele. Mais 45 minutos de Flamengo e Palmeiras. Vai, Ulisses Costa! Muito bem, vai começar o segundo tempo do jogo, já vai mexendo o time do Flamengo, hein? Muda Ulisses Costa, sai 52, Everton Araújo, vem 27, Bruno Henrique, velocidade em campo. Pesada. Gostei, é isso aí, vai pro tudo ou nada, tira um cara de meio campo, coloca mais um pro ataque, tá perdendo por 1-0, vai pro tudo ou nada, Ulisses.
Vai começar o segundo tempo do jogo, apita o árbitro, toca na bola do time do Flamengo, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes, o microfone de maior tradição, Torrata Esportivo no Brasil. Domínio Pedro, vem pra finta, escapa na marcação no primeiro tempo, toque de bola, bate em cima da marcação, bola sai para a linha de lado. E fica na reclamação, reclamando dele. Lá do outro lado, o jogador Samuel Lino. Queria a bola no pé, o Pedro foi cruzar, bateu em cima do zagueiro. O Rebeca, você tá de sacanagem comigo, né, velho? O Rebeca, para não passar em frente à câmera aqui, ele passou ajoelhado. A bola volta com o time do Flamengo, tenta descer com o time do campo de ataque, recolhe novamente, vem pro toque de bola, Bruno Henrique pede a falta. A bola volta com o time do Palmeiras, que sai jogando no campo de defesa, rasga a frente, tenta o toque de bola, Gomes. Bola bate no Bruno Henrique, lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita, campo de defesa. E o Abel Ferreira manda os reservas para o aquecimento, vai acompanhar se há alguma mudança tática no Flamengo com a entrada do Bruno Henrique. Os reservas do Flamengo seguem no banco sem aquecer. Cabos elétricos Sil, é líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. E já domina, tenta descer novamente, vem para o toque de bola, o time do Flamengo, abertura para Bruno Henrique, vem para a tabela, ele tenta o toque de bola, zaga do Palmeiras aberta, a bola batida, gol, fraquinho chute. Recuou bem o Lino, hein? Recuou o Samuel Lino para o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, que pegou. É lance de escolinha, né, Ulisses? Tem a possibilidade de bater. Mandou fraquinha para o Carlos Miguel, que não teve trabalho. 25 milhões de euros o preço pago pelo Flamengo para Samuel Lino. A bola volta com Andrés Pereira, domina para o time do Palmeiras, jogada com Marlon Freitas passa em alta velocidade, domina Giai, está aberto pela direita, foi atingido, Flaco Lopes no rosto, fora do lance, Giai cruzou, levantou na boca do gol, afasta a zaga, vem para o toque de bola o time do Flamengo, já domina do campo de defesa, vem para o toque contigo no setor intermediário, Martins na marcação do Lino, ele domina para o time do Flamengo, tenta o toque de bola de 3 dedos, arma, jogada para o comando de ataque, a bola foi solta frente a Alan, tenta chegar, não chega na bola, volta com o time do Flamengo, que já domina do campo de ataque, levantamento à frente, vem Murilo, de cabeça ele corta, tira, a bola volta para Arias tenta brigar, tenta ganhar, a bola volta com o time do Flamengo, tentou sair para o jogo, a bola volta com o Flamengo, que já sai jogando no seu campo de defesa, a abertura vem pelo comando de ataque, recolhe novamente na finta, ganha novamente no toque de bola, Bruno Henrique abre da esquerda, campo de ataque, tenta o levantamento à frente, busca com o Alexandro, rouba a bola no time do Verdão, e vem Palmeiras no campo de ataque, a abertura foi feita à frente, domina Flaco vem para cima, a marcação, 1-2 para marcá-lo, girou, lindo lance para Arias, para fazer o segundo, o time do Palmeiras dominou, girou, abriu o compasso, bateu pro gol, passa a direita do gol. Linha de fundo, o John Arias perde o gol pro time do Palmeiras, seria o segundo. Num contra-ataque de 4 contra 3, o Flaco Lopes, que é centroavante, vira um meia. Armador encontra o Arias, livrinho do outro lado. Foi fácil driblar o Varela, mas não bateu como desejava o colombiano. Primeira finalização do Palmeiras nesta segunda etapa, leva perigo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. E aí, Leandro Quesada? O jogo pode ficar muito bom para o Palmeiras, né? Porque o Flamengo, de forma correta, vai se lançar ao ataque. O Leonardo Jardim fez certo em ter colocado o Bruno Henrique. E isso vai dar mais espaços ainda para o time do Palmeiras. Se o Palmeiras for um pouco mais arrojado, pode até construir um belo placar no Maracanã. Olha o Flamengo aí, Ulisses. E vem para o jogo o time do Flamengo, a bola foi solta para a direita, perto em cima da marcação, voltou para Varela, Varela domina para a direita, tenta o cruzado, o cruzamento de novo. Os laterais do Flamengo não conseguem cruzar na grande área do Palmeiras, Quesada. É uma dificuldade desde o primeiro tempo, né? Insistindo muito também nesse chuveirinho, né? Time com tanto talento aí, poderia colocar mais a bola no chão, trabalhar mais, né? Eu sei que dá mais trabalho, é verdade, né? Tem mais Flamengo aí. E vem para o jogo, o time do Flamengo, vem para tirar do time do Palmeiras, tentando ser do campo de defesa, o árbitro da vantagem normal, domina o time do Flamengo para ser para o jogo. Motopeças de qualidade, a Nakata, conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também, Motopeças Nakata. Pode contar. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Flamengo, vem com o Murilão. Murilão domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de defesa, abre da esquerda, vem para o toque de bola com o Arias. Ele recolhe a jogada, vem para o toque de bola para Flaco. Flaco domina para o time do Palmeiras, faz o giro. Armou jogada pelo setor de direita do campo de ataque para o toque de bola de Marlon Freitas. Ele partiu do lado, tem Alan partindo. Recolheu Marlon Freitas, não passou pro Alan, perdeu. Aperta o time do Palmeiras, vem para ganhar Alan, tentam ganhar o lance, a bola volta com o time do Flamengo. O árbitro marca a falta de ataque do Alan.
Pra cima do Léo Pereira, em lance que talvez o Marlon Freitas tenha demorado demais para tocar pro jovem do Palmeiras, que passava como um foguete, ficaria cara a cara com o Rossi, pecou na demora para tomar a decisão, bola fica com o Flamengo que tenta o empate. Jogador cascudo, experiente, conhece o Maracanã, conhece o Flamengo, o Marlon tem que caprichar, toca a bola pro Alan, tava sozinho. O Palmeiras perdeu a grande chance de fazer 2-0 no Maracanã, Ulisses. A bola volta no toque de bola, vem para GGA, tentou tirar novamente a jogada do jogador da equipe do Palmeiras, Bruno Henrique. É bola no campo de defesa, tenta ser jogando o Flamengo, errado. É lateral para o Flamengo bater, toca para o último Flaco Lopes na bola. É bola no campo de defesa, tenta descer o time do Flamengo, 1-0 para o time do Palmeiras, houve um empurrão. O Bruno Henrique se liga, velho. Pelas costas, empurra o cara com as duas mãos e fica reclamando ainda. Pô, que é isso? Vai apostar, Bruno Henrique. E a reclamação não colou pra cima do Davi Oliveira Lacerda. Família, né, Bruno Henrique? Desculpa aí, Fabiano. Sem problemas. O Davi Oliveira Lacerda agora ele vai orientar o Giai a levantar rápido. Ele quer pressa no jogo porque os palmeirenses, claro, estão acomodados com essa vitória parcial por 1-0 e o Bruno Henrique segue reclamando por ali. Daqui a pouco sobe um cartão por reclamação. Se bem que, desde o vermelho, parece que tá pesando mais a mão pro Palmeiras, hein, Ulisses? Ou será que vai subir um cartão por empurrão aos 30 do segundo tempo, aquelas coisas que ele é acostumado, né? É futebol raiz que você quer. Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano Premium Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente no campo de defesa. Dá domínio o time do Palmeiras para ser jogando a abertura. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Recolheu do toque de bola, Murilo domínio pro time do Palmeiras. Tenta ser jogando no campo de retaguarda. Abre a jogada, Coutinho vem pro toque de bola com Gomes. Gomes domina pela direita. Enfia a jogada para Giai. Giai domina novamente pro time do Palmeiras. Tenta o levantamento Flaco. Flaco lançou, é pro toque de bola de Alan. Alan tentou ganhar, não consegue, vem pra tirar dali. Recolhe Paquetá no campo de defesa, aperta Alan, ganha dele, lateral pro time do Palmeiras bater. Paquetá toca na bola por último e vai pra fora e vai pra Copa, hein? E o Alexandro também, até agora tomando um baile do Alan por ali, com boas chances de ser titular da seleção brasileira, o camisa 26 do Flamengo. Não voltar na Copa. Tá rogando praga não, filho. E vai ser titular o quê? É ele ou o Douglas Santos, hein? Meu Deus, fiquei na dúvida. Joga com 10. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Houve a falta. Nossa. Que pegada, velho. Que pegada do tal do Jorginho. Ele pegou e era para amarelo. O juiz pipocou, não deu falta para o Palmeiras bater na direita. E a orientação é para a zagueirada do Palmeiras e para a área. Temos ali o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, Gustavo Gomes, se posicionando para quem sabe não cabeceio aumentar a vantagem. Andréas Pereira será o responsável pela batida lado direito. O malandrão do Jorginho vai para a Copa também? Não, porque a Itália tá fora, né? Ficou fora, né? A Itália ficou fora. Então, veio da onde? Do futebol da onde? Tava na Inglaterra, né? Inglaterra. Não vai para a Copa, né? Não, ele não vai pra Copa. A Itália tá fora, ele é cidadão italiano, né? Não vai. Ele jogou na Itália, né? Foi campeão da Euro, Isso. Que momento, hein? É falta, Verdão! Dominou, levantou na boca do gol, tentou o time do Palmeiras, afasta a zaga, vem pra tirar o goleirão, bola volta pro toque de bola de Alan. Ele domina pro time do Palmeiras, vai pra finta, tomou assolado, o juiz mandou seguir. O juizão mandou seguir a solada que tomou o Alan. Uma vergonha não ter marcado a falta em cima do jogador do Palmeiras. Uma vergonha da arbitragem do jogo. Alan foi solado na meia-lua da área, o juiz não deu nada. O Davi Lacerda se perdeu desde a expulsão do Carrascal, porque a falta foi clara e seria na risca da grande área. O Palmeiras, com bons batedores, poderia tranquilamente aumentar o placar. Muito bem o garoto Alan e muito mal o Davi Lacerda em não ver uma falta muito óbvia, Ulisses. É o que a gente falou, né? Ele precisa apitar, dá amarelo, não fica vendo a cor da camisa, entendeu? Não é um jogo para se complicar, e ele pode se complicar, entendeu? Eu realmente não consigo entender algumas posturas de alguns árbitros, né? Depois a gente fala que a arbitragem não é boa no Brasil, todo mundo fica torcendo o nariz. O futebol da Bandeirantes para você foi falta, velho. Solada, pegou bola, o jogador Léo Pereira pegou o Alan, pegou todo mundo. Mas solada, de cima para baixo, assim. Do Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Parado o jogo, falta Flamengo. Pelo lado direito e todo mundo vai para a área na tentativa em cruzamento por ali.
Lucas Paquetá, próxima bola. Se posiciona Paquetá para a cobrança. É falta para o time do Flamengo bater. Vem para a bola Paquetá, partiu para a bola, correu, bateu o toque de cabeça. Dá o tapa na bola, Carlos Miguel põe para fora. Samuel Lino desviou. O Carlos Miguel mandou para a linha de fundo. E logo em seguida o Samuel Lino faz um gesto para a torcida do Flamengo voltar a cantar, porque o Palmeiras toma conta do jogo no Maracanã. Primeira chance perigosa do Mengão na segunda etapa. Novo escanteio, Jorginho responsável. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder Brasil. Aqui parado o jogo. Escanteio para o time do Flamengo. 1-0 para o time do Palmeiras. Gol marcado pelo Flaco Lopes a 38 do primeiro tempo. Estamos com 10 do segundo tempo. Domínio do campo de ataque. Tenta descer o time do Flamengo. Abertura na esquerda, quebra ataque. Cruzamento no boca do gol. Ninguém do Palmeiras chegou para a batida. Gol completamente errado. Paquetá. A bola sobrou ele na entrada da pequena área. E o Paquetá tentou o vôlei, isolou, mas longe do gol. Tiro de meta. E a sorte do Paquetá é que a convocação da Copa do Mundo já saiu, Ulisses. Porque se dependesse do desempenho desse jogo, ficaria fora do Mundial, certamente. Muito apagado, camisa 20 do Flamengo, que teve chance clara, mandou por cima do gol do Carlos Miguel. Chutando muito mal o Paquetá, desde aquele lance no primeiro tempo, quase você narrou 1-0 para o Flamengo antes do gol da equipe do Palmeiras. E eu não teria levado o Paquetá para o grupo de 26, tá? Ele não estaria na Copa se fosse eu o técnico. E vem para o jogo o Alan, domina para o time do Palmeiras, vai para o tapa, a bola escapa na marcação no primeiro, escapou no segundo, foi empurrado, abriu para John Arias, girou, bateu pro gol em cima da marcação, voltou pro toque de bola de cabeça do Alan! Merece! Merece! Você merece, menino! Gol! Fazer o segundo gol do Verdão no jogo. O Gomes saiu jogando pro Giai. O Giai armou a jogada com o Flaco Lopes, que tomou um puxão na camisa do Léo Pereira. O Alan ganhou no campo de defesa. Escapou do primeiro, escapou do segundo, escapou do terceiro. Um toque de letra. Ele busca a jogada com Arias. Arias bateu em cima do zagueiro. A bola volta pra ele. O Varela tentou de bicicleta, mas de cabeça. De cabeça, o Alan corajoso, cabeça e ombro, toca na bola, ela morre no fundo da rede. Cabeça e ombro, mais de ombro do que de cabeça, Alan. Você merece, menino. Você merece, garoto. Alan, Alan, Alan pro Verdão, o melhor do Palmeiras. Agora Palmeiras 2, Flamengo 0. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Alan, que você proporciona a torcida do Verdão. Detalhe do gol é todo seu, diz aí, Fabiane. E se os destaques de milhões não resolvem pelo lado do Flamengo, pelo lado do Palmeiras, quem carimba é um destaque gratuito da academia. Cria da casa, Alan, em meio ao meio-campo do Flamengo, deixa todo mundo para trás, faz fila e com toque de cabeça, conta com o auxílio de Rossi, que foi mal demais na jogada. Quinto gol do jovem na temporada, que pode se despedir do Palmeiras agora na parada da Copa, Ulisses. E aí, Quesada? Bom, eu disse antes do segundo gol sair, o jogo tá pro Palmeiras, o Flamengo se lança de uma forma tresloucada ao ataque, precisa fazer isso porque estava perdendo por 1-0, dava muito espaço, o Marlon perdeu uma grande chance de ter tocado aquela bola para o Alan e seria o segundo gol, e aí o Alan resolveu tudo, né? Recebeu a bola do Flaco, avançou ali uns 40 metros, depois teve a disputa da zaga com o Arias e a bola sobrou para o Alan fazer 2-0. Se o Flamengo não se coçar defensivamente, Palmeiras vai aplicar uma goleada histórica no Maracanã, pode escrever aí Ulisses Costa. O Tera mudou o conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados 14 minutos e 30 de bola rolando, 14, você também não, então aí não dá, né, fia? 14:30 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você.
Flamengo 0, Verdão 2, Flaco Lopes e Aranda Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, Lucas Bueno. 4 jogos encerrados no Campeonato Brasileiro. São Paulo empata em 1-1 com o Botafogo. Vitória vence por 2-0 a equipe do Internacional. O Mirassol sai vencedor de 1-0 em cima do Fluminense. E o Grêmio ganha por 3-2 em cima do Santos. A bola volta. É comigo, Brasil, do microfone da Bandeirantes. Valeu, Vitória. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando no campo de retaguarda. Eu vou falar pra você, nós temos uma sonoplasta, a Vitória Vermiglio. O papai dela era locutor no interior, né, Vitória? A menina tá dando um show, ela chegou há 1 ano na Bandeirantes, tá dando um show, ela faz com amor a sonoplastia da Rádio Bandeirantes no jornalismo, no futebol. É uma querida, como é legal ver uma mulher inteligente, de capacidade, fazer o trabalho com amor como ela faz. Parabéns, viu? Parabéns, Vitória. Parabéns. Continue assim. Muito sucesso para você, que Deus te abençoe. É bola no campo de ataque do time do Flamengo. O juiz deu falta no ataque para o Flamengo bater. E pinta amarelo pro Arias. John Arias, camisa 11, segundo cartão para a equipe do Palmeiras. O Andréas também foi advertido há poucos minutos. Festa da torcida alviverde no Maracanã, que toma conta do frisson do Maracanã. E o Arias até agora nada, hein, Quesada? Não tá jogando bem. Aquele Arias do Fluminense, livre para criar, para atacar, realmente a gente não consegue ver no Palmeiras, mas isso tem a ver com o técnico, não é? Que quer transformar o Arias talvez num novo Zé Rafael, né? Aquela história do baliza zero, né? O jogador tem mais obrigações para marcar do que criar. E tem Flamengo aí no ataque, Ulisses Costa. E vem para o jogo, o time do Flamengo, a bola foi junta pelo direito do campo de ataque, a abertura foi feita à frente no campo de ataque do time do Flamengo, bola batida, gol, vai embora. Linha de fundo, bate mal na bola, Léo Pereira, tiro de meta para o Palmeiras bater. Ulisses, meus olhos não me deixam mentir. Vejo alguns torcedores do Flamengo já deixando o Maracanã diante da ineficiência da atuação da equipe mandante. Com um jogador a menos, sequer assusta o goleiro Carlos Miguel. O Palmeiras vence, mais do que isso, vence com facilidade no Rio de Janeiro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tenda Atacado, craque em economia e sempre jogando junto com você. Corre, que tem golaço de ofertas te esperando na loja, no app e no site do Tenda Atacado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Apareceu para a volta pelo setor de direito do campo de defesa. Prende bola o time do Flamengo. Já recolhe no campo de defesa. Ganha a bola. Flaco Lopes para o time do Palmeiras. Abriu para Arias, dominou, recolheu, levou para dentro da grande área, deu para trás. Vem Palmeiras, a abertura foi feita à frente. Flaco domina. Ele gira em cima da marcação. Abre o compasso, vai para dentro da área. Bateu pro gol. No meio do gol pegou Rossi. E se a gente fala do desempenho dos jogadores convocados à seleção brasileira, Léo Pereira vai tomando um baile de Flaco Lopes, que tira ele para dançar e chuta. Não chuta tão bem, o Rossi encaixa, com pressa devolve a bola para o Flamengo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Parado o jogo. Falta do lado esquerdo do campo de defesa do Flamengo. O Léo Pereira procura opções, todos os jogadores marcados, sem movimentação para substituição de ambos os lados. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Giai bem, hein, o Quesada, chegando junto por trás. Bem, tá fazendo uma partida defensivamente falando, muito boa. Já no primeiro tempo, né? Quem caía por ali era o Samuel Lino, né? E ele fazendo realmente uma boa partida. Olha o Flamengo. E vem pro jogo, vinha pro jogo, o time do Flamengo vem para ganhar novamente, recolhe no toque de bola, balança, escorrega, vai tomar falta, prende Martínez, ele volta jogando no campo de defesa, domina o time do Palmeiras para ser jogando, a abertura foi feita à frente, tenta o toque de bola no campo de ataque, abertura no meio, seria para Flaco Lopes, se passa, ele sai na cara do gol, a bola volta para Bruno Henrique, vem pro drible em cima da marcação, Giaio marca em velocidade, desce, tenta apertar para o time do Palmeiras, recupera Giaio para o time do Palmeiras, já sai jogando no campo de defesa, na bola limpo, na sequência, tomou uma falta, covarde, o juiz tem que admitir, tem que advertir o jogador do Flamengo, domina o time do Palmeiras, vem pro toque de bola no meio, recolheu, Flaco, tomou a falta, e o Alexandro tem que tomar amarelo, porque perdeu a bola e puxou o Giai pelo pescoço, o Alexandro puxou o Giai pelo pescoço, praticando o antijogo. Mas ficou na bronca, hein, Ulisses? Sem cartão amarelo pro Alexandre, lateral esquerdo da equipe do Flamengo. Tomou uma bronca do Davi Lacerda, é verdade, uma orientação por ali, mas sem subir o cartão amarelo. Pelo menos o cartão amarelo tinha que ter sido mostrado para o jogador do Flamengo, Alexandre. O Alexandre que vai para a Copa. Não vai!
Tá mentindo Ele pra tá mim. no grupo. Ele vai? Vai estar no grupo. Ele e Douglas Santos são os laterais pela esquerda. Seja lá o que Deus. Você imagina ele marcando Mbappé. E o Bidu vem da Copa de casa, hein, Ulisses? Imagina ele marcando Yamal. Imagina ele marcando Julian Álvares. É bola do campo de defesa. Nossa, que chegada. Tem que tomar amarelo o Bruno Henrique. Tomou. Cara, que pegada ele deu. Nervosinho o Bruno Henrique. Não joga mais nada. E chegou chutando Andréas Pereira por baixo, hein? Confirmado o cartão amarelo 27. Bruno Henrique, entrada dura para cima do Andréas Pereira, volante da equipe do Palmeiras. Assim são 3 cartões da equipe do Flamengo. Paquetá e Bruno Henrique amarelados e o Carrascal expulso. Vergonhosa atuação do Flamengo nesse segundo tempo, hein? Vergonhosa. Como é que pode um time desse tamanho, milionário, com tanta gente de talento, fazer esse futebolzinho, né? Porque perder pro Palmeiras faz parte, tá no pacote. Agora, do jeito que tá perdendo, só dando pontapé. Ah, não, isso é muito feio. No futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Do meio do campo de defesa, Pranceiro jogando, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor do Brasil. Arranca do campo de ataque, tenta descer contigo novamente o time do Palmeiras. Palmeiras administrando o jogo, hein, Quesada? De forma inteligente, né? Quem tem que correr atrás aí é o Flamengo. E aí, o Flamengo notou que pode tomar uma goleada, já começou a ir menos pro ataque também, né? E voltou naquele sistema de tentar marcar mais aí a equipe do Palmeiras, numa marcação um pouco mais no campo defensivo, não é? Mas o jogo é todo do Palmeiras. Se o Palmeiras apertar um pouquinho, faz o terceiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 jogados para você conferir. Segundo tempo de jogo, vem pro jogo. Léo Pereira perdoou, ganhou no toque de bola, vem pro jogo o time do Palmeiras. Bola foi solta à frente, Andréas Pereira cruzou pro Flaco, vem pra tirar. Léo Ortiz tira, Léo Pereira tenta o toque de bola e põe pra fora. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral. E o Léo Pereira ficou pedindo o que ali, a falta? Exatamente. Não foi bem recebido o pedido dele. Muda o Flamengo, Ulisses. Sai 16 Lino, vem 19 Plata. Misto de vaias e agora aplausos ao camisa número 16, 25 milhões de euros, deixa o campo. Plata, Gonçalo Plata vem para campo, 19. No futebol, tá Bandeirantes para você, cabos elétricos. Se o Sil é líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar, pois não, Quesada. É, um jogador de ponta, né, para fazer o trabalho do Lino. O Lino cansou. Até porque está ajudando mais na marcação do que qualquer outra coisa. Como o Bruno Henrique está aqui na esquerda, né? E o Lino tinha ido lá para a direita, é uma alteração simples. O Plata entra e vai fazer aquela ala direita nessa reta final de segundo tempo. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Tenta ser jogando. Já dominou do toque de bola. Recolhe pelo seu campo de defesa. Prende o lance pelo setor de direito do campo de retaguarda. Vem para o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Você ligado na Bandeirantes. É bola no campo de retaguarda. E amanhã tem domingo esportivo na Bandeirantes, né, Quesada? Tem, com João Paulo Capelanes. Tá aí amanhã, domingo esportivo na Rádio Bandeirantes com o nosso hipopótamo João Paulo Capelanes. Tá usando roupinha P, viu? P de planeta, a roupa que ele tá usando. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Aí tá parado o jogo, tá marcado, bola pro time do Palmeiras bater. Time do Flamengo inconformado, escanteio Verdão aí, Fabiane. Porque o Alan tirou o Jorginho e o Pedro pra dançar. Ficou bailando na frente dos dois e conquista a posse de bola. Escanteio, Andréas Pereira, perna direita. Mas o Alan joga muito. Escanteio pro time do Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Escanteio cobrado. Subiu, tentou o toque de cabeça, afasta a zaga. Vem para tirar o time do Flamengo. Bola volta no toque de bola de Arias. Arias domina pro time do Palmeiras. Abriu pro toque de bola de Giai. Giai prendeu para Andréas Pereira. Abriu o compasso, cruzou. Levantou na boca do gol. Passa por toda a extensão da grande área. Vai embora para a linha de lado lateral pro Flamengo bater. O Palmeiras tinha mais jogadores na área, mas não tinha ninguém no segundo palco. Foi a ideia do Andréas Pereira, que bateu nela com força, devolve a bola pro Flamengo e agora o Palmeiras tenta roubar a bola lá em cima, pressionando, quer mais. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. E domínio Pedro vem para finta, recolhe a jogada para o time do Flamengo. Ele arma a jogada, tentou o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, aperta o Flamengo, tentou descer, vem pro toque de bola, ganha a bola o time do Palmeiras facilmente. Arias fica com a sobra para Gomes. Gomes domina novamente no campo de
retaguarda, sai jogando o time do Palmeiras, que sai jogando fácil. Toque de letra do Alan, ganha lateral. Alexandro toca na bola e põe pra fora. Esse duelo individual, Alan e Alexandro, não vai acabar bem, porque o Alan tá ganhando todas e o Alexandro tá cansado, experiente que é. Daqui a pouco vai começar a apelar pra cima do jovem do Palmeiras, que leva a melhor. Autor do segundo gol e pra mim o craque do jogo. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor HG Nakata. Pode contar, torcedor brasileiro. A para a volta do toque de bola, domina novamente, tenta descer do campo de retaguarda. Domina o time do Palmeiras, tenta descer com Marlon Freitas. Marlon Freitas domina no campo de defesa. Ele tenta levantar a jogada à frente do comando de ataque, não consegue, para a volta, campo de defesa. Recomeça novamente o time do Palmeiras. Arbítro vem na sua zaga central, já domina novamente, prende o lance. Carlos Miguel dominou pelo setor de direito do campo de ataque. Arma a jogada à frente, tenta Marlon Freitas, solta a jogada do comando de ataque. Aqui pro toque de bola, Coutinho recolheu em velocidade, entrega as Pereira, desce com a bola dominada, ninguém o marca, ele se aproxima da área, faz o giro, empurrou para Flaco Lopes, ele perde o lance, ela pro Arias, do outro lado o Flaco pediu, a bola volta para Varela, que sai jogando para o time do Flamengo no campo de defesa, com um toque de bola, o time do Flamengo prende, já prende no campo de retaguarda, tenta ser jogando no campo de defesa, abertura para Alexandro Sá, jogando no campo de retaguarda, é futebol raiz que você quer, assiste a mais de 300 jogos da Série B, na ESPN e no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Dominando novamente o time do Flamengo pelo setor de direito do campo de ataque. 2-0, Verdão, bonito Palmeiras. Recorde no campo de defesa. A abertura foi feita no toque de bola, Coutinho pela direita. Domina o time do Flamengo para ser jogando com Jorginho. Jorginho prende o lance, tenta o toque para a bola. Recolhe a jogada, Coutinho. Martins vem para a marcação. Balança na marcação, tentou descer Plata. Plata domina pelo setor de direita. Abre a jogada do comando de ataque. 26 jogados. Abertura novamente com o Léo Pereira, ele domina, estica a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque para Alexandro. Alexandro cruzou bem o toque de cabeça do Pedro para fora. E que eu me lembro a primeira finalização do Pedro no jogo, sem perigo algum para o goleiro Carlos Miguel, que agora recebe vaias da torcida do Flamengo, porque essa bola foi parar lá longe e ele foi até lá buscar. Então, sem pressa, o goleiro palmeirense, o Davi Lacerda, deu uma bronca nele, mas sem cartão. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Subiu o cartão. De meta para o Palmeiras bater, pois não. Carlos Miguel, por retardar o reinício do jogo, toma amarelo, estava pendurado e desfalca o Verdão na próxima rodada contra a Chapecoense. A bola volta no toque de bola, Carlos Miguel amarelado, domínio do campo de defesa para ser jogando, prende o lance, o time do Palmeiras, levantamento foi feito à frente no campo de retaguarda, vai para o toque de bola, contigo no setor intermediário, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, prende o lance, o time do Flamengo, 2-0, Palmeiras vence o jogo, já domínio do campo de retaguarda para ser jogando no seu campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A abertura vem pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Já domina do toque de bola, contigo no setor intermediário. Tentou levantamento à frente, bola desviada. O árbitro está dando escanteio, hein? Numa disputa pelo alto envolvendo o Bruno Henrique, ela se perde em linha de fundo, escanteio para o Jorginho bater. Todos os jogadores do Palmeiras marcam. Ninguém no campo de ataque, o Rossi está no meio campo. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Quem vai para a cobrança? Jorginho. Levantamento foi feito à frente do campo de ataque, tenta o toque de bola, contigo no setor intermediário, 2-0 para o time do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder Brasil. 28 minutos de bola rolando, domina novamente o time do Flamengo, Jorginho. Ele prende o lance e vem para o toque de bola para Plata. Plata domina para a direita do campo de ataque para Varela. Ele tenta o cruzamento, afasta a zaga do time do Palmeiras. Bola volta com o toque de bola contigo de Jorginho. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Abra a volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Flamengo, já não consegue no campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, vem para recuperar a jogada, o toque de bola, Coutinho para Andréas Pereira, apito na marcação, Arias ganha lateral, bola toca no Plata e sai. É lateral para o Palmeiras. Que mexe, sai 11, Arias, vem 7. Felipe Anderson, essa é a primeira troca do Palmeiras no jogo. O outro que vai entrar, 18, Maurício, na vaga do 8, Andréas Pereira. Bom, o Arias não veio, né, Caçada? Ele jogou abaixo do talento que ele tem. Ele até participa do gol ali, da jogada, né, na troca de passes. Mas vamos concordar
que ele é muito mais jogador do que ele se apresentou hoje no Maracanã. Achei boas alterações. O Andrés Pereira deu uma cansada, entra o Maurício ali para tentar ser mais criativo, não é? E o Felipe Anderson, que nos últimos jogos aí tem feito algumas boas partidas. Acho que 2 boas alterações pensando nesses minutos finais aí do jogo, Ulisses. E vem para o jogo do time do Palmeiras, sai jogando Coutinho, recolhe Gustavo Gomes, tira a bola do toque de bola, Coutinho na intermediária do Bruno Henrique, como se tira doce de criança. Domina o time do Palmeiras para descer pelo setor de esquerda, 2-0, o Verdão recolheu Alan, ele prende o lance e vem para o toque de bola, 2-0, o Palmeiras vence o jogo, abertura para Giai, recolhe no campo de defesa, sai jogando com Murilo, Murilo domina para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola, Coutinho na intermediária, recolhe com Gomes, Gomes para Murilo, Murilo prende o lance para o time do Palmeiras, volta a jogar com Marlon Freitas, Marlon Freitas para Martinez, Martinez domina para o time do Verde, camisa 32 no campo de defesa, toca a bola o Palmeiras no seu campo de defesa, a abertura vem para o toque de bola novamente de Gustavo Gomes, Gomes para Murilo, Murilo domina para o time do Palmeiras, enfia a jogada no comando de ataque errada, volta na marcação, ganha a bola novamente o time do Flamengo, bom drible do toque de bola, Coutinho na intermediária do Bruno Henrique, ele prendeu o lance, escapa da marcação, no primeiro soltou para a direita, ele abre a jogada na ponta, vem Flamengo, então vai bater daí, meu filho. Não, sério, tem 300 caras na frente, aí inteligentíssimo do Paquetá, domina a bola na intermediária e bate pro gol, rasteira ainda, houve o desvio e escanteio. E deve ser a última bola dele no jogo esse escanteio, porque o De La Cruz está pronto, assim como o Jefté no Palmeiras. É o futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Dominando o toque de bola, Coutinho novamente. Recolhe o time do Flamengo, tenta descer. Dominando o campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário. Aperta o Flamengo, cruzamento na grande área. Subiu de cabeça, afasta a zaga do time do Palmeiras. Bola volta com toque de bola do Coutinho na intermediária. Inteligente demais. Ganhou jogada Felipe Anderson. Ele abre para a direita, vem para o toque de bola novamente com o Alan. Alan domina para o time do Palmeiras, tenta partir pelo setor de esquerda. Passa pessimamente mal, Alan. De graça para o Plata, que do Biri sai jogando no campo de defesa, domínio do campo da retaguarda Plata, ele escapa da marcação no primeiro, vem para a finta, tenta o drible Plata, tentou escapar da marcação, vem para tirar, tira a bola dele fácil, mas fácil demais. Arthur, a bola volta com o Flaco Lopes, que está jogando para o time do Palmeiras. Que tenta responder, Jefté daqui a pouco e De La Cruz também na equipe do Flamengo. Vem para o jogo, o time do Palmeiras se soltar na direita, tem Giai. Giai dominou sem marcação, se aproxima da área, faz o drible, puxa a perna esquerda, bateu. Pega Rossi. E a esquerda não é a perna boa dele, faz poucos gols o lateral Giai, que agora se viu em condição de testar o goleiro, bateu rasteirinho, mas sem força, encaixa, batido, o Flamengo tenta uma reação nos minutos finais. O Tenda Atacado joga no seu time com nossa seleção de ofertas, a conta fecha na loja, no app e no site é Tenda Atacado. A bola volta com o time do Flamengo. Já domina pelo seu campo de defesa o time do Flamengo para ser jogando no campo de retaguarda. A abertura vem na sua zaga central. Prende o lance curtinho no campo de defesa. Recolhe Jorginho. Jorginho tenta ser jogando. Abriu novamente por toque de bola. Abriu para o setor de direita. Recolhe a jogada. Coutinho Anel Ortiz. 2-0. Palmeiras. Palmeiras vence o jogo. O tempo não para. Bandeirantes marca. 32 minutos de bola rolando, 32 minutos de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você, Palmeiras 2-0 para o Flamengo na Bandeirantes. Quem vem para falar é você, diz aí, alô, Lucas Bueno. A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro segue neste domingo, com Cruzeiro, Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense, Corinthians, Atlético Mineiro, terminando com Vasco e Bragantino às 8h30 da noite, Ulisses. Obrigado, Lucas Bueno. Domina no campo de defesa para ser jogando novamente o time do Flamengo. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Leandro Quesada na parada. Fala, Quesadinha. Eu tiraria o Paquetá e também o Jorginho, né? Porque estão jogando uma bolinha pequenininha nesse segundo tempo. De La Cruz está entrando, deve ser na vaga de um deles. Jorginho sumiu em meio à marcação. E o Paquetá, homem da seleção do Ancelotti, não joga absolutamente nada nesse segundo tempo, Ulisses. Falou, Quesada. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina novamente o time do Flamengo. A abertura foi feita pelo setor de esquerda com toque de bola de Pedro. Ele volta a jogar o Coutinho, levantamento na grande área no peito do Pedro. Pedro tirou, a bola volta do campo de defesa com o time do Flamengo, tenta descer do campo de ataque. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Tentava descer o time do Flamengo, afasta o time do Palmeiras, vem para tirar dali Maurício. Ele tira a mão, a bola volta com
o time do Flamengo, recolhe novamente. Bruno Henrique prendeu, soltou pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre a jogada, Coutinho com Léo Pereira. Léo Pereira domina, abre lá do outro lado, no toque de bola para Jorginho. Jorginho domina, aperta o time do Palmeiras, vem para cima da marcação, balança, tenta o toque de bola, Carrascal toca na bola, ganha a jogada, perde, a bola volta com o time do Palmeiras, mas o árbitro para. Deu falta para o time do Palmeiras. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, não autorizou as mudanças. O árbitro do jogo tenta o toque de bola. O time do Flamengo, a abertura vem pelo comando de ataque, balança na marcação. Paquetá, ele vem para a finta, tenta o drible, bateu pro gol, passa a direita do gol. Tiro de meta na boa, batida de bola do Paquetá. De fora da área com a liberdade que ele desejava desde o início do jogo. Vai mudar a equipe do Flamengo inicialmente. Sai o Paquetá 20. Entra 18, o De La Cruz. Essa troca. O outro que vem no Palmeiras, o 6, o Jefté, lateral esquerdo, na vaga do 56, que é o Arthur. Portanto, um lateral esquerdo por outro. Vem Paulinho com a 10. Vai ser mais uma mudança na equipe do Palmeiras. A placa confirma a troca na vaga do 40, Alan Ulisses. Tirar o Alan, vou falar pra você, viu? Mas sabe o que é? Ah, cara. Eu concordo com você, mas o técnico do Palmeiras, ele faz um arroz com feijão, né? É sempre a mesma coisa. Sai o Arthur, tem que entrar quem? O Jefté. Aí sai o João Arias, tem que entrar o Felipe Anderson, para manter alguém lá na esquerda. Aí sai o Alan, entra o Paulinho. Bom, tudo bem, hoje tá com 2-0, até entendo, né? Mas será que não dá para jogar Alan, Paulinho e o Flaco em algum jogo? O jogo inteiro, né? Não é só uma dúvida que eu tenho, porque eu acho que dá pra jogar os três, né? Jogarem os três, né? Enfim. Não, dá pra jogar, mas pô. ele não põe, né? A torcida pega no pé dele, né, Cassara? Tá bravo. Aí com razão. Hoje vamos amenizar, porque é o seguinte, vamos falar sério. O Palmeiras tá enfiando 2-0 no Flamengo no Maracanã, gente, né? Eu sei que tem o espírito cri-cri, o espírito de porco, a turma do amendoim, mas vamos lá, vai. Palmeiras 2-0 no Flamengo com autoridade no Maracanã. Hoje não dá para falar nada, Ulisses, a não ser vibrar com essa grande vitória. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 digitais distribuídas no país. São 110 filiais distribuídas no Brasil. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E do time do Palmeiras tenta descer 2-0. O Palmeiras vence o jogo diante do Flamengo no Maraca. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque. Recolhe Paulinho. Ele prende o lance para o time do Palmeiras. Vem para a finta, prende a jogada, solta de 3 dedos na zaga central. Sai jogando com o capitão Gomes. Pode contar com a qualidade, com a durabilidade. Pode contar com a confiança. Se é Nakata, você pode contar. 2-0, Verdão bonito no Flamengo no Maracanã. Vence o Palmeiras e abre 7 pontos do vice-líder do campeonato, que é o Flamengo. Domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo seu campo de defesa. Já aprende a jogar contigo no campo de retaguarda. Domina pelo setor de direita, vem para o toque de bola. Jefté, ele abre para Martinez. Martinez volta para o seu capitão, que é Gomes. Gustavo Gomes domina para Murilo. Murilo prende para o time do Palmeiras. Vem para o toque de bola para Marlon Freitas. Marlon Freitas gira, tenta o passe de bola, ganha a jogada novamente para o time do Palmeiras. Abertura para Felipe Anderson, soltou lance à frente para Maurício. Dominou, girou, bateu para o gol. Rossi! Na paulada do Maurício na entrada da área, Rossi se estica todo e põe para a linha de fundo. Escanteio para o time do Palmeiras, bater seria o terceiro do verde. E foi uma defesaça do Rossi. O Maurício, com a perna que não é a boa, acerta na força, acerta na direção, mas o goleiro argentino vai bem, espalma para escanteio. Lado esquerdo é o Paulinho quem se posiciona, Felipe Anderson quem se posiciona. É futebol raiz que você quer, assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Paulinho volta a jogada, domina no campo de ataque, abriu de esquerda, recebeu o Paulinho, enfiou para o Felipe Anderson, vem cruzamento na grande área, tentou o passe de bola, Jorginho domina e tenta descer novamente o time do Flamengo, aperta na marcação, Palmeiras ouve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Flamengo bater pela direita, campo de defesa. E com pressa, agora o Bruno Henrique manda o time todo pro ataque para esses minutos finais e devolve a bola pro Palmeiras, Ulisses Costa. Ei, Bruno Henrique de graça a bola, vem para ganhar o lance novamente o time do Palmeiras que já sai jogando no campo de defesa, vem para finta, Flaco, perde a jogada, ganhou Jorginho, ele abre a jogada pelo setor de ponta, recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa para Marlon Freitas, ele balança em frente ao seu marcador, toca a jogada pelo setor de esquerda para Jefté, Jefté abre para Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando com o Murilo estica a bola muito forte para Jefté. É bola no campo de ataque, lateral para o time do Flamengo, batendo pela direita, 2-0 para o Palmeiras. Verdão!
Verdão vence o jogo. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder, Wonder Brasil. A bola volta do toque de bola. 39 minutos de bola rolando o placar de 2-0 para o time do Palmeiras. Bonito, Verdão. O Palmeiras vai vencendo o Flamengo em pleno Maracanã por 2-0 e pode ser mais ainda, hein, torcedor? Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. A abertura foi feita à frente. Pedro tentou bater pro gol. Fora travado pelo Gomes. Escanteio Flamengo. Impecável o Gomes na jogada, não desistindo, acompanha o Pedro até o final e com o carrinho impede uma batida que certamente iria no gol, apesar do Carlos Miguel estar bem posicionado. O Pedro sumido no jogo, sempre um perigo, escanteio De La Cruz na cobrança. Escanteio novamente para o time do Flamengo, bater pela direita, vem De La Cruz. Escanteio para o time do Flamengo cobrar, partiu para a bola, De La Cruz levantou na boca do gol, subiu de cabeça, Flaco tira. Ele põe a bola em lateral, a bola não vai sair, De La Cruz evita a saída, domina para o time do Flamengo pela direita do campo de ataque. Ele prende o lance, recolheu novamente o time do Flamengo, cruzamento do De La Cruz, tentou toque de cabeça atrás, a bola volta no toque de bola, recolhe novamente o Flamengo para ser jogando com o Ortiz, ele prendeu o lance, vem cruzamento dentro da grande área, o toque de cabeça afasta, a zaga do time do Palmeiras vem para tirar, no bico da chuteira a bola volta, tenta o toque de cabeça, Flaco não acerta a bola, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br, 2-0 Palmeiras, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 41 minutos de bola rolando, é o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Palmeiras vence, Palmeiras 2-0, Flamengo, um gol marcado pelo Flaco Lopes, outro pelo Alan. Alô, Lucas Bueno. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 3 jogos encerrados. O Novo Horizontino vence por 2-1 a equipe do Ceará, o Fortaleza ganha de 3-0 em cima do Londrina e o Sport vence por 1-0 fora de casa a equipe do Juventude. É Clube do Brasil aqui na... Mexeu o Flamengo, hein? Em dose dupla, sai 21 Jorginho, entra 8 Saul e sai 9 Pedro, entra 64 o Wallace Yan. Subiu um cartão amarelo agora para o Giai, jogador do Palmeiras, por um empurrão para cima do Alexandre. Então ele devia ter dado cartão amarelo para o Alexandre também, que puxou ele pelo pescoço, fez tudo, né? É verdade, mas só o argentino paga o pato, pré-selecionado pela Argentina para a Copa do Mundo também, o Jai querendo uma vaga na lista do Scaloni. Mas da Argentina não saiu a convocação oficial ainda? Os 26 ainda não. Vai sair quando, fi? Aí é com o Leandro Quesada, o homem da Copa. Semana que vem já anuncia, né? Anuncia e é uma boa chance do Flaco estar. Pela partida de hoje... 2 de junho. Pela partida de hoje, o Giai está na Copa. Tá na Copa. O que o Giai jogou hoje é brincadeira. Monstruosa atuação do Giai. Não estou sendo exagerado, né, Ulisses? Uma atuação incrível do Giai. E um detalhe, o Pedro não jogou nada hoje. O Paquetá não jogou nada. O Jorginho não jogou nada. E o Samuel Lino também não jogou nada. Ou seja, os caras do meio para frente tiveram atuações apáticas. Isso explica muito também a vitória do Palmeiras, que vai para o ataque. E vem para o jogo o time do Palmeiras. Bola foi solta para Paulinho. Paulinho toca para trás a bola. Administra o Palmeiras no campo de defesa. Sai jogando. Tenda atacado. Craque em economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. É tempo atacado. E vem, Verdão, cabe mais um Palmeiras. Domina pelo setor de esquerda, cá para ataque. Vem para o toque de bola, Coutinho, Paulinho. Paulinho domina para o time do Palmeiras, vai para o giro da marcação. Volta a jogar para Marlon Freitas. Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Abriu para Giai, Giai recorre para o time do Palmeiras e sai jogando. E a torcida gritou, olha, abre o ambiente aí. Agora aí, o Flamengo responde. Toca a bola, Coutinho novamente, Gomes. Tenta o toque de bola, o time do Palmeiras para ser jogando 2-0, mas vem mais Verdão. Domina pelo setor de esquerda, que para ataque, se caprichar, Felipe Anderson prende o lance. Ele recolhe para o time do Palmeiras, o árbitro está marcando impedimento, está parado o jogo.
GFT é levemente adiantado, trocou alguns empurrões com o Varela por ali, lateral do Flamengo, que não quer briga, só quer que o Flamengo se lance ao ataque nos minutos finais. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, que jogo do Palmeiras, hein, Quesada? É um jogo inteligentíssimo, soube sofrer, aproveitou a expulsão de um jogador do Flamengo, Carrascal, fez 1-0, administrou, levou essa vantagem para o vestiário, voltou para o segundo tempo, jogou em cima do erro do Flamengo, fez 2-0 e tá mandando em tudo, né? Como o Flamengo tá apático, o Palmeiras tirou o pé e tá deixando o tempo passar para construir essa vitória incrível de um grande líder do Campeonato Brasileiro. Abrindo 7 pontos do Flamengo, o Palmeiras. Vem Dela Cruz, ele bate a falta, levantou na boca do gol, afasta a zaga do time do Palmeiras, bola batida, gol, vai embora. Bate mal Dela Cruz na bola, tiro de meta. Ou melhor dizendo, o Plata. E daqui a pouco mais uma troca na equipe do Palmeiras. O Lucas Evangelista está pronto para entrar para os acréscimos, que serão 5. Vamos a 50. Vai ser concretizada em 5 minutos a vitória gigante do Palestra no Maracanã, Ulisses. Deve ser para o Marlon Freitas, né? Ou para o Emiliano. O Emiliano protegeu bastante a zaga, né? Mas poderia tirar o Flaco, né? Para que ele seja aplaudido devidamente. Grande partida do Flaco também no Maracanã. Vai mexer, vambora. Quem vai embora? O Flaco. Sai Flaco, camisa 42, vem o 30, Lucas Evangelista. Para ser aplaudido mesmo, hein, Caçada? E merece, né? O Flaco realmente fez uma partidaça. Aí me pergunta, Pedro ou Flaco? Agora, depois do jogo de hoje, pergunta pra mim. Pedro ou Flaco? Flaco, lógico. Nem dúvida nenhuma, Flaco. Não, tem que falar o que... Hoje o Flaco foi incrível, né? Foi incrível. Faz 1 ano que o Flaco tá jogando mais bola que o Pedro. 1 ano. Pode ter certeza. Domínio do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola, recolhe Giai, ele aperta na marcação, vem para tirar a bola, volta com o time do Flamengo, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, levantamento foi feito à frente, prende bola, Varela domina, abre a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque, Coutinho na intermediária para Plata para Varela domina, tenta o cruzamento, sobe de cabeça, vem para tirar a jogada, Coutinho Martins, afasta a zaga do time do Palmeiras, bola volta na ponta, recolhe o time do Palmeiras para ser jogando, o lançamento vem para Paulinho dominou, se inverteu, o lance é bom, Paulinho. O Paulinho tá de sacanagem, velho. O Evangelista descia livre na esquerda, ele parou o jogo. Tirou o pé a equipe do Palmeiras, Ulisses. 71.205 no Maracanã para uma renda de R$7.748.000. E o De La Cruz pegou o Paulinho agora e tomou amarelo. Camisa 18 do Flamengo, De La Cruz. Novidade no segundo tempo. Muito estressado o time do Flamengo. O Maracanã vai ficando cada vez mais vazio. Será confirmado o triunfo palestrino. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor tá indo embora, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Palmeiras. Vai, Paulinho, segurando o jogo. Faz 3-0 e acaba com os caras, fi. Tinha contragolpe, o Evangelista descia livre, ele prendeu a bola, agora tá tomando pancada aí. É bola do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, recolhe pelo setor de esquerda. Palmeiras tá ainda 38 pontos no campeonato, o Flamengo tá ficando em segundo com 31. E amanhã o Fluminense joga, se vencer, passa o time do Flamengo. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de Baracutinho pelo setor de esquerda, recolhe a jogada do time do Palmeiras, bola mal tocada, vai para fora. Felipe Anderson toca mal, a bola volta com o time do Flamengo, que já tenta descer do seu campo de defesa com Varela. Varela recolhe a jogada, Felipe Anderson vem para a marcação, 47-40 de bola rolando, aperta novamente, tentava descer o time do Flamengo, vem para tirar Giai dá um bico na bola, corta, tira o perigo para a volta, campo de defesa, Evangelista não vai, a bola volta no toque de bola novamente com o time do Flamengo, que já sai jogando do seu campo de defesa, prende o lance o time do Flamengo para ser jogando no campo de retaguarda, 2-0 o Verdão, Palmeiras tirou o pé, a abertura vem pelo comando de ataque, aperta a Varela, ele tenta o toque de bola para o time do Flamengo, aperta Felipe Anderson, tentou ganhar, não consegue, lançamento vem para Varela, mas a bola sai. Tiro de meta para o Palmeiras bater. E o Carlos Miguel, já amarelado, permanece sem tanta pressa para repor. Chama os jogadores, chama Emiliano Martins, hoje um gigante, vai cobrar curtinho o Palmeiras. Os caras estão se xingando ali, hein? O Alacian e o Saul, né? O Saul. Eu aqui na leitura labial, o espanhol meteu aquela palavra que a gente conhece em português também, rapaz. É louco, que coisa feia, hein? Feio como o time do Flamengo hoje. Viu, Ulisses Costa?
É futebol da Bandeirantes pra você. Aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance. Evangelista não consegue no campo de defesa. 2-0, Verdão. Bonito! Palmeiras vencendo. Aperta na marcação, vem pra ganhar. Evangelista pro time do Palmeiras. Vai tentar o toque de bola, já solta contigo no comando. Parte o Verdão em contra-golpe. A abertura vem pelo setor de esquerda. Vai sair o terceiro gol. Cruzamento na área pra Paulinho. Dominou, bateu! Gol! Palmeiras, Paulinho! Levantamento na esquerda para o Jefté, ele ganhou, ergueu, cruzou para Paulinho, dominou de perna direita e de perna esquerda, ele enche o pé, o Rossi toma pancada no braço direito e ela morre no fundo da rede. Paulinho, o Palmeiras goleia o Flamengo. Palmeiras 3, Flamengo 0. O Palmeiras é o dono do jogo. O Palmeiras vai ao Rio de Janeiro passear no Maracanã. Palmeiras 3, Flamengo 0. Paulinho, gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Paulinho, que você proporciona a torcida do Palmeiras. E confusão armada. O time do Flamengo vai perder no campo e na pancada. Time do Flamengo de covardes não aceita o placar do jogo. 3-0. Palmeiras humilha o Flamengo no Maraca. O dono do jogo e o dono do campeonato. Uma vitória do tamanho do Palmeiras. Gigantesca. Paulinho, há mais de 300 dias afastado, retornou há poucas semanas e crava o gol da vitória, quase uma goleada do Palmeiras, mas o simbolismo do jogo é muito maior do que qualquer placar. Na sequência, provoca alguns torcedores do Flamengo e a reação dos jogadores é imediata. Tiraram uma bola nele, tentaram até mesmo um chute no camisa 10 do Palmeiras. O árbitro vai encerrar a partida, Ulisses Costa. Vergonha! Não jogaram nada e partiram para a ignorância. Vergonha! Agora os jogadores do Flamengo tentam agredir o Paulinho. Vergonha no Maracanã. O Flamengo toma um passeio do Palmeiras e faz papelão no fim do jogo. 3-0 pro time do Palmeiras. E o árbitro terminou não o jogo. Os seguranças foram acionados, os reservas estão em campo e alguns jogadores do Flamengo já vão em direção ao túnel. A sinalização não foi clara, deve ter sido verbal aos atletas, indicando o final do jogo. Mesmo assim, se a bola rolar de novo, não tem mais clima nenhum, viu, Ulisses? E o Paulinho tá comprando a briga, tá peitando todo mundo por ali. Aí é o seguinte, o Paulinho sai e faz aquela comemoração, né, do calem a boca e tal. E tem uma rivalidade desde a época do Vasco, né? Não vamos esquecer que o Paulinho é do Vasco, ele é Vasco, né? É um gol do Palmeiras, mas também nessa rivalidade com o Flamengo também é o gol do Vasco. E aí como teve um gesto, Quesada. Importante destacar, o Paulinho ele faz um gesto para a torcida do Palmeiras, que é o gesto símbolo da torcida organizada. E a torcida organizada do Palmeiras, a principal, a Mancha Verde, é parceira da Força Jovem do Vasco. Portanto, alguns torcedores do Flamengo interpretaram como uma provocação, que fique claro. Mas não acabou não, viu? Times posicionados, vai rolar a bola de novo. Mas o Ulisses definiu bem em poucas palavras. Tem que saber perder e o Flamengo hoje não soube perder. Que show do Palmeiras, hein? E 3-0 é goleado. Não fez nada demais, ele vibrou, cara. Aí vem o babaca, jogadorzinho, De La Cruz, jogadorzinho. O time do Flamengo tomou um vareio, tomou de 3-0. O Paulinho vibrou com a torcida do Palmeiras. É um gesto que ele faz para a torcida do Palmeiras. E aí, o Varela vai lá tirar a satisfação dele. Vai lá tirar o De La Cruz, satisfação dele. O Paulinho falou, fiz o gol e acabou. E aí, Quesada? Não, os próprios jogadores alimentam essa babaquice de não poder comemorar, né? Entendeu? Isso é uma babaquice. O jogador fez o gol, foi comemorar com a torcida. E qual é o problema disso, gente? Né? O que eu falo, cara, o problema do futebol são os jogadores. Sempre. Sempre. Eles provocam a arbitragem, né? Eles não conseguem entender o outro lado. Se é o Flamengo fazendo isso aí, não poderia fazer também? E como destacou bem o Fabiani, né? Foi com a torcida do Palmeiras, ele não foi lá na torcida do Flamengo provocar nada, né? Então, enfim, mas
Acho que o Palmeiras não pode tirar o brilho dessa vitória por causa dessa confusão, entendeu? O Palmeiras foi ao Maracanã, 71 mil pessoas, correu o risco de ser derrotado e fez um placar histórico. Esse é um resultado histórico, uma das maiores vitórias do Palmeiras no Maracanã. E vou roubar a tua frase. O Flamengo não sabe perder. É isso. Não sabe mesmo. E o árbitro é um inconsequente. Ele tinha que acabar o jogo. Também acho. Explica porque os caras vão pegar o Paulinho. Fica vendo só o que vai acontecer. Pois não. É uma festa da torcida do Palmeiras por aqui que grita, comemora muito, provoca. E agora os torcedores do Flamengo, os poucos que restam no Maracanã, respondem gritando tetracampeão, como uma referência à final em Lima. E o Léo Pereira tá mandando a torcida gritar. Uma cena até um pouco constrangedora depois de um 3-0 no placar, né? Tá tomando de 3-0, velho. Oi, vai pedir pra torcida gritar. Não é só 3-0, é 3-0 e um passeio. E tomou Palmeiras cartão. passeou, desfilou no Maracanã. É isso. Essa é a verdade. Como se estivesse na Marquês de Sapucaí. É. Estação primeira de Palmeiras. É verdade. Líder do Campeonato Brasileiro. Passeio. Um passeio. O árbitro tinha que encerrar o jogo. Agora ele deixa tocar na bola e termina o jogo. Mas é um banana, né? É um banana. Ergue o braço, árbitro, é fim de jogo. Palmeiras passeou 3, Flamengo 0. Vamos ver o que vai acontecer no campo de jogo. Na Bandeirantes vem ela, Ana Martins. Alô, Ana. Valeu, Ulisses. Ulisses Costa, que jogo! E que acréscimos, né? A gente teve o terceiro gol do Palmeiras. Uma goleada no Maracanã, como disse o Queçado, um jogo histórico. Flamengo 0, Palmeiras 3. O Paulinho fechou com chave de ouro. Veio o segundo gol, que foi do Alan, merecidíssimo, inclusive. Já era para ter marcado antes, se o Marlon tivesse dado o passe para ele. Quem abriu o placar foi o Flaco Lopes. E aí aquela confusão que não precisava ter acontecido no final do jogo. Vou chamar o Fabiano, inclusive, para fazer um retrospecto dessa confusão para o nosso ouvinte que está curtindo a gente na Bandeirantes, na nossa jornada esportiva. Tudo porque o Paulinho foi comemorar o jogo, né, Fabiane? Sem dúvidas, a festa legítima do Paulinho, muito feliz também porque volta a marcar com a camisa do Palmeiras, primeiro gol dele na temporada, primeiro gol depois de uma longa recuperação de uma série de lesões e cirurgias, comemorou bastante, é verdade que passou um pouco do ponto, mas o placar, ele permite esse tipo de coisa, o Palmeiras atropela o Flamengo no Maracanã, então naturalmente a felicidade, todo o contexto vivido por ele, permitem essa comemoração mais feliz do que o normal. Agora, logo depois do apito final, a parcelada entre jogadores do Flamengo e jogadores do Palmeiras, não teve mais nenhum conflito e os jogadores do Flamengo agora vão se direcionar à torcida para agradecer a presença. Mais de 70 mil pessoas no Maracanã. É muita gente em tempos atuais, muita festa pelo lado do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras dá um show no Maracanã, toma conta do volume do estádio. Festa do Palmeiras, Ana, mais líder do que nunca, e tô curioso para ouvir o Abel, hein, Ana? A gente vai ouvir no apito final da Bandeirantes, porque no meio da semana ele teve uma carta da Mancha Verde pedindo a demissão dele. O Abel é um cara de recados. Será que teremos recados? Olha, tudo um pouco mais a gente vê no apito final, né? Acho que além do recado a gente vai ter uma carta depoimento hoje do Abel Ferreira, daqui a pouquinho durante o apito final na coletiva. Daqui a pouco o Luiz Fabiani já na área das entrevistas volta com a gente para trazer todas essas informações. A gente ficou um pouco apreensivo aqui, porque o esperado era que o juiz encerrasse a partida com aquela confusão toda, né? O David Oliveira Lacerda, mas apaziguou tudo, voltou, girou, rodou a bola, encerrou e que bom que as equipes saíram de campo já em paz. É o que se espera que aconteça com as torcidas também, saindo do Maracanã, né, Leandro Queçada? Como é que foi esse segundo tempo frenético, né? Frenético, inteligente, o Palmeiras deu ao Flamengo a ordem, olha, vai ser desse jeito aqui, tá? Se quiser, tudo bem, se não quiser, problema seu. Então o Palmeiras foi muito inteligente, fez o resultado. Eu falava que ele poderia ter aplicado até uma goleada mais sonora. E 3-0 para mim é uma goleada. 3-0, diferença de 3 para mim já é goleada. Até porque 4-1 é goleada, não é? 4-1 é goleada, então 3-0 também é. E o Palmeiras tirou o pé. Ele tirou o pé, ele cadenciou o jogo. Foi super inteligente. Olha, uma partida de campeão brasileiro. Muito cedo ainda, tá?
Tem ainda todo um turno, quer dizer, tem que terminar esse ainda, né? E depois tem um turno inteiro ainda, mais uma vitória com muita autoridade para mostrar o seguinte, olha, Flamengo, se jogar esse futebol aí, não pega. E não pega mesmo. E o futebol do Flamengo hoje foi pequenininho, hein? Futebol apático. O futebol e a postura, né? Também. Não, essa coisa no final aí, né? Querer briga. Tem que saber perder, pô. Tomou 3-0, fica quietinho, bota a viola no saco, vai embora. Não pega a praia amanhã também, porque não é legal, né? Amanhã não é dia de praia, não. Amanhã é melhor não ir, não. Sem Barra da Tijuca, sem... Não, até nem Saquarema. Senão o cara que vende lá o biscoito Globo, ou vende aquele chamate, vai falar, ô, meu irmão, 3-0 não dá, né? Mas que vitória do Palmeiras, incrível. Jogo inteligentíssimo do Palmeiras nesta noite no Maracanã. E para 71 mil pessoas, né? Que dá uma dimensão realmente do tamanho, da importância desse jogo disputado pelo Campeonato Nacional. Muitas coisas para falar com você durante o apito final, mas antes de abrir o apito final para você que está com a gente na Jornada Esportiva da Bandeirantes, vamos ao craque do jogo. Solta aí, Vicky, a nossa vinheta do craque. O craque do jogo. Quesada para você nesse 3-0 histórico no Maracanã, nessa rodada 17 do Campeonato Brasileiro, favorecendo e muito o Palmeiras. Quem foi o craque Bandeirantes de hoje? O Ulisses está no estúdio aqui levantando a mão para que ele seja escolhido. Realmente o Ulisses fez uma narração impecável. Obrigado, eu também te amo. Foi incrível hoje, vocês imaginam, né? Foi incrível hoje a narração do Ulisses. Mas falando super sério, Giai fez uma partidaça. O Gomes, de fato, é um dos maiores zagueiros de todos os tempos do Palmeiras. Gostei muito do Alan, o moleque se movimentou de tal forma hoje, que talento, né? Participou efetivamente do primeiro gol, do Flaco, fez o segundo. E o Flaco, né? Eu tô numa dúvida, né? Não sei. Tá difícil. E o Flaco, o quanto o Flaco é decisivo sempre pro Palmeiras, né? O quanto ele resolve a história. Hoje não foi um jogo para ser resolvido, né? Porque foi um jogo de protagonismo. Mas o Flaco é peça-chave, assim, cada vez mais para a equipe do Palmeiras, na minha opinião. Ele participa da jogada ainda no campo defensivo e ele que passa a bola pro Alan daquela arrancada, né? Mas eu vou dar o voto pro Alan, sabe? Eu acho que esse moleque, se lapidado, ainda tem que ser lapidado, vai dar bons frutos aí pro Palmeiras. E aí entra com algo, com algo que eu vou falar depois com mais calma com você, que é deixar o moleque driblar mais, né? Ir mais pro ataque. O Abel entra muito na cabeça do jogador, né? Ele fez isso muito com o Endrick, fez isso com o Estevão, né? Solta mais o moleque, cria um sistema para soltar mais o moleque, entendeu? Se o Palmeiras hoje se solta um pouquinho mais, tinha sido 4, 5. Talvez tenha gente que não se importe com isso, né? Mas, poxa, imagine, meter 3 no Flamengo já é um negócio excepcional, mas agora fazer 4, 5... Poderia ter sido o segundo do Alan, né? Naquele lance com o Marlon. Que o Marlon, né? Segurou a bola. Não consegue fazer a leitura, toca pro moleque, entendeu? Toca pro moleque. Ali tem que toca para quem tiver melhor posicionado, entendeu? Mas é irretocável a vitória do Palmeiras hoje, 3-0. É uma vitória que fala muito sobre um time que consegue reagir quando a semana é muito pesada. Com carta contra o técnico, com uma derrota inesperada para o Cerro na Libertadores. E um time que vem oscilando, vem conquistando os resultados, tanto é líder aí, né? Vai se classificar na Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro, tá na Copa do Brasil classificado, mas que precisa ter um pouco mais de glamour no jogo, né? Para os talentos que estão aí em campo, é melhor soltar um pouquinho esse time. E aí, repito, passa muito pela atuação do técnico Abel Ferreira. A gente fala sobre isso já já. É isso, então... Alan, eleito pelo Leandro Quesada, o craque do jogo, o craque Bandeirantes, o Alan, pelo Palmeiras, então. Agora, 11 horas mais 7 minutos na nossa jornada esportiva. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito.
Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacado. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Apito final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. A abertura vem pelo setor de esquerda, que é para ataque, vem para Marlon. Marlon domina, faz o break, faz o giro em cima da marcação. Tem o Murilo aberto, abre para o toque de bola, Coutinho novamente na esquerda para John Arias. Arias prendeu para o time do Palmeiras, domina pelo setor de esquerda, volta a jogar para Arias. Arias recolhe novamente para Marlon Freitas, tenta enfiar a jogada. Lindo lance, dominou o Alan, deu para trás, vai ser o gol do time do Palmeiras. Flaco Lopes girou, bateu! Gol! Abertura do Marlon Freitas, que metida de bola, o Alan muito inteligente, o menino Alan, ele dá para trás de calcanhar, o Flaco Lopes domina na marca do pênalti, ludibriando a zaga do time do Flamengo, ele ameaça girar, domina, escapa da marcação do Léo Pereira, enche o pé na bola e mete no fundo da rede. Ele, Flaco Lopes para o Verdão. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Palmeiras. Palmeiras 1, Flamengo 0. O detalhe do gol. E vem pro jogo o Alan, domina pro time do Palmeiras, vai pro tapa, a bola escapa na marcação, no primeiro escapou, no segundo foi empurrado, abriu pra John Arias, girou, bateu pro gol em cima da marcação, voltou pro toque de bola de cabeça do Alan! Merece! Você merece, menino! Gol! Fazer o segundo gol do Verdão no jogo. O Gomissão jogando pro Giai. O Giai armou a jogada com o Flaco Lopes, que tomou um puxão na camisa do Léo Pereira. O Alan ganhou no campo de defesa. Escapou do primeiro, escapou do segundo, escapou do terceiro. Um toque de letra. Ele busca a jogada com Arias. Arias bateu em cima do zagueiro. A bola volta pra ele. O Varela tentou de bicicleta, mas de cabeça. O Alan corajoso, cabeça e ombro, toca na bola, ela morre no fundo da rede. Cabeça e ombro, mais de ombro do que de cabeça, Alan. Você merece, menino. Você merece, garoto. Alan pro Verdão, o melhor do Palmeiras. Agora Palmeiras 2, Flamengo 0. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Alan, que você proporciona a torcida do Verdão. Detalhe do gol é todo o seu design, Fabiano. É futebol da Bandeirantes para você. Aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance. Evangelista não consegue no campo de defesa. 2-0 Verdão. Bonito! Palmeiras vencendo. Aperta na marcação, vem para ganhar. Evangelista para o time do Palmeiras. Vai tentar o toque de bola, já solta contigo no comando. Parte o Verdão em contra-golpe. A abertura vem pelo setor de esquerda. Vai sair o terceiro gol. Cruzamento na área para Paulinho. Dominou, bateu! Gol! Palmeiras, Paulinho! Levantamento
tocando na esquerda pro Jefté, ele ganhou, ergueu, cruzou pra Paulinho, dominou de perna direita e de perna esquerda, ele enche o pé, o Rossi toma pancada no braço direito e ela morre no fundo da rede. Paulinho, o Palmeiras goleia o Flamengo, Palmeiras 3, Flamengo 0, o Palmeiras é o dono do jogo, o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro passear no Maracanã. Palmeiras 3, Flamengo 0, Paulinho, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Paulinho, que você proporciona a torcida do Palmeiras. Tá aí, então, 1, 2, 3 pro Palmeiras na casa do Flamengo no Rio de Janeiro, um dos jogos mais esperados dessa rodada 17, é com esses gols, né, de Flaco, Alan e Paulinho, que a gente abre a edição do apito final nesse sábado, noite de Brasileirão, 11 horas mais 14 minutos. É um prazer estar junto com você na Bandeirantes, você que nos acompanha no Dial, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Comigo, Leandro Quesada, nos comentários, o QG esportivo do Lucas Bueno, sempre levando muita informação para você. E é com essa partida histórica que a gente abre essa edição e fala, né, desse jogo que foi incrível, não só nesse volume de gols, mas também uma partida de garra dos jogadores, né? Do Palmeiras, que foi muito inteligente em tudo que colocou em campo. O Flamengo, que não soube administrar emocionalmente desde o início a expulsão do Carrascal, a postura, o jogo de futebol em campo. E é disso e muito mais que a gente fala a partir de agora, né, Leandro Quesada? Inclusive, eu já tô curiosa para te perguntar desse trio, né, que foi o responsável por esses 3 gols, porque você falou algo muito interessante aqui nos bastidores, né, durante o jogo. Poxa, o Abel tem as convicções dele, né, mas por que não jogar Flaco Lopes, Alan e Paulinho, né? Quando o Paulinho entrou no final, aí logo em seguida marcou o 3º gol, por que os 3 não podem jogar juntos, né? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite mais uma vez, né? Pois é, né? Tudo bem, vou até entender que no jogo de hoje, com 2-0 no placar, mantém ali a força do meio-campo e aí troque um jogador de ataque por outro, ok? Precisa dar minutagem, rodagem para o Paulinho, até entendo, tal, né? Mas eu gostaria de ver o time do Palmeiras iniciar uma partida com esse trio, enquanto o Vitor Roque não volta, Alan, Paulinho e o Flaco Lopes. Claro que isso vai depender muito do nível de preparação física do Paulinho, que é um negócio que a gente ainda não sacou direito como é, né? Porque a gente não está conseguindo ver o Paulinho ter uma sequência de muitos jogos. Na hora que ele tiver uma sequência de muitos jogos, né? Talvez por isso também o Abel não queira escalar esse trio nas partidas. Mas hoje eu entendo, inclusive ele manteve ali as posições dos jogadores, né? Ele tira o Arthur e coloca o Jefté. Ele tira o John Arias, que não fez um grande jogo, embora tenha participado do lance do primeiro gol, e coloca o Felipe Anderson, que faz ali a ponta. Ele colocou o Maurício porque o Andrés Pereira já estava cansado, né? E fez a alteração do Paulinho em cima do Alan. E depois, no finalzinho, aquela alteração, até falei, vai tirar o Flaco para o aplauso da torcida, e foi isso que aconteceu, né? Tirou o Flaco, que é um atacante, e colocou o Lucas Evangelista, que é um jogador que naquele momento ia segurar mais a bola. Ou seja, hoje deu tudo certo, do início ao fim. O Palmeiras soube sofrer, e sofreu mesmo, né? Teve uma hora que o Paquetá entrou sozinho ali, pegou mal na bola, poderia ter sido 1-0 para o Flamengo. A história do jogo seria outra, poderia ser outra. O Pedro perdeu uma chance no início também, Pedro perdeu. Né? Até o gol do Palmeiras, a gente fez a conta, eram 6 finalizações do Flamengo e apenas uma do Palmeiras. Aí teve a expulsão do Carrascal aos 21 minutos e o gol do Flaco, que saiu só aos 38. Que é aquela jogada que conta com Arias, Marlon achando o Alan dentro da área. O moleque foi muito esperto, saiu lá da ponta, entrou na área para puxar a marcação e fazer a jogada, tocou de calcanhar para o Flaco, a bola ainda caprichosamente bateu no Léo Pereira, e aí quando sobra para o Flaco não bate de primeira, ele ajeita, sai da marcação, já viu o contrapé ali do Rossi e manda para o fundo da rede. E no segundo tempo o gol do Alan, né? Porque aí o Palmeiras foi inteligente. Vamos puxar o Flamengo aqui para o nosso campo de defesa. Naturalmente isso aconteceu porque o Flamengo tinha que buscar pelo menos um empate. E aí numa jogada super rápida que contou com o Flaco Lopes no meio campo, arrancada do Alan,
E aí a jogada aconteceu ali, tal, com Arias, a bola sobrou para o Alan foi esperto para fazer o 2-0. Ali praticamente o Palmeiras arrematou o placar. E o terceiro foi aquela cerejinha no bolo para falar, ó, se alguém duvidava, estamos aqui, viu? 71 mil torcedores, estamos aqui. O Palmeiras chegou. E voltou agora, né, e vai voltar já para São Paulo com 3 pontos preciosos no embate direto contra o principal rival, que é o Flamengo. E sempre para trazer aquela confiança para o Paulinho, né? Que vive uma fase tão difícil há tanto tempo, desde que chegou no Palmeiras, né? Gols como esse trazem uma confiança muito grande para esse tipo de problema que o Paulinho vem enfrentando. E pra gol torcida, é gol, né, Ana? Gol é gol. Gol é gol. É. E a torcida, como você disse, ainda é um vidro embaçado essa situação do Paulinho para a torcida, para nós da imprensa, para todo mundo que não entende muito a situação, a forma física. Ele precisa ganhar volume de jogo, mais partidas para a gente entender realmente qual é a situação física do Paulinho dentro do Palmeiras. Você falou sobre o Arias, eu queria até perguntar, Quesada, ele veio numa constante, num ritmo frenético desde que chegou no Palmeiras, quando fez essa transição, né, de equipe, e parece que vem caindo aos poucos, né? Ele tem, claro, jogadas importantes como foi hoje, nessa jogada que originou o gol do Flaco, inclusive, mas não é mais o Arias daquele começo da temporada. Então ele vem oscilando bastante. Você acha que depende do jogo, do adversário, ou é do atleta mesmo? É uma não constância dele? Eu vi um comentário um dia desses assim, tá cansado, jogou Copa América em 24, jogou Mundial de Clubes em 25, não teve férias e tal. Mas ele foi para a Inglaterra e lá ele não jogou tanto assim, né? Então, meio que sem querer, de uma forma forçada, ele deu uma descansada também, né? Agora, fisicamente ele é um jogador forte, né? Ele é um jogador forte, acho que essa não é a explicação. A explicação, no meu entendimento, Aninha, é a questão tática, porque ele é treinado pelo Abel hoje, ele não é mais treinado pelo Diniz, né? Com o Diniz no Fluminense, ele era um cara com muito mais liberdade para fazer as ações ofensivas, entendeu? Muito. Hoje não, hoje ele tem obrigações defensivas, tá? Basicamente é isso, acho que tem um chamado aí, Aninha. Vamos lá, Luiz Fabiani. Que é algo que eu tenho comigo e se vê nesta equipa, e acho que foi uma vitória justa. Claro que quando o nosso adversário tem um jogador a menos numa expulsão justíssima, igual ao que podia ter acontecido na final da Libertadores, não me canso de falar nisso porque há um lance exatamente igual, mas de qualquer das maneiras acho que foi uma vitória justa, num campo difícil, com excelentes jogadores, com um excelente treinador, com um público que puxou pela equipa do início até ao fim, uma atmosfera super vibrante durante o jogo todo, difícil de jogar aqui, não só pela qualidade da sua equipa, mas pela vibração de todo o estádio a puxar pela sua equipa, e acho que os nossos, mesmo em minoria, os que vieram aqui, a nossa torcida, que veio aqui mesmo poucos, mas super ruidosos. E respondendo também à primeira parte da tua pergunta, eu acho que tu estás aqui no Palmeiras e que já me acompanhas há muito tempo, sabes que há um carinho, um respeito e uma admiração muito grande do treinador para a torcida. Entendo perfeitamente que a partir do momento em que um ou outro jogo não corra como nós queremos, que a cobrança exista. E a minha promessa, juntamente com a diretoria e os jogadores, é sempre estar dentro da academia a fazer o melhor para conseguirmos entregar o que entregamos há 3 meses atrás, onde todos estivemos abraçados, a torcida, o treinador, os jogadores, a diretoria, e passado 3 meses, quando não ganhas um jogo, estás 17 jogos invicto, perdes um jogo em casa e as cobranças vêm, mas isto tudo também é bom para o nosso time, que no Palmeiras só há uma solução, é ganhar, e quando não ganhamos já sabemos que a cobrança vem. Mas como te disse, tenho e sinto carinho, admiração e respeito pela nossa torcida, e o que mais peço é que eles continuem a apoiar o time, o elenco, porque se estivermos juntos somos mais fortes, se estivermos divididos as coisas ficam mais difíceis seguramente. Abel, boa noite, Gustavo Soler da TMC.
E o Palmeiras encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro vencendo todas as equipes que hoje fazem parte do G6 da competição. Mas queria que você fizesse uma leitura de como foi a estratégia que você adotou após a expulsão do Carrascal, mas principalmente quando você viu a entrada do Bruno Henrique no segundo tempo, o que você pensou para conseguir gerar mais espaço a favor do time do Palmeiras? E uma segunda, se me permite, com relação ao Paulinho, você fala tanto da resiliência do elenco e ele claramente é um jogador que passou por um ano de muita resiliência e hoje volta a marcar com a camisa do Palmeiras num jogo tão importante. Olha, é bom para ele, tem sido, não é só ele, vocês que estão mais atentos entendem, a nossa equipa tem sofrido por muitas alterações, tem sofrido com muitas lesões, isso é super difícil, as opções são menos, a quantidade de jogos, o desgaste, sem zagueiros no banco hoje. Mas como te disse, esta equipa tem essa característica, não é de hoje, é uma característica que é do seu treinador, a resiliência. Cheguei até aqui, foi à custa do meu trabalho, não tive Jorge Mendes da vida, não tive nada, foi à custa daquilo que tem a ver com vir de baixo, e isso é algo que eu gosto, que transmito aos meus jogadores, e portanto o Paulinho acaba por ser também um pouquinho dessa resiliência, daquilo que pode acontecer a um jogador, daquilo que pode acontecer a uma equipa durante uma época ter obstáculos a ultrapassar, e eu acho que ele aos pouquinhos vai continuando a aparecer e ainda está num protocolo que nos permite só determinado tempo, mas a vontade dele também e contagia os nossos jogadores. A estratégia, eu acho que a partir do momento que ficámos com mais um jogador, a nossa equipa ficou ali um bocadinho perdida em relação àquilo que era o nosso encaixe. A partir do momento que tu tens mais um jogador em campo, o que nós procuramos fazer foi subir o Andreas e o Lopes para pressionar a primeira pressão, a primeira fase de saída de bola do nosso adversário, encorajar o nosso Emiliano a juntar-se ao Marlon para encostar nos dois volantes deles, porque a superioridade já estava por trás, portanto procuramos não dar tempo e espaço ao nosso adversário, e mesmo com menos um jogador, o Flamengo é super qualificado, tem jogadores super experientes, jogados, a maior parte deles jogou na Europa, tem um treinador que já correu o mundo, conhece muito bem o futebol, mas como te disse, acho que fomos competentes, e não posso negar que a partir do momento que o adversário fica com menos um, o jogo fica menos difícil. E acho que foi uma vitória justa da equipa, que manteve o controle emocional, começou com 11, acabou com 11, e nestes jogos, na minha opinião, a parte emocional tem um peso maior do que a parte técnica ou tática. Abel, Felipe Melo da Rádio Energia. Em muitos jogos o Palmeiras cria muitas oportunidades e acaba pecando no último passe, algo que hoje foi diferente, né? O Palmeiras conseguiu ali, nas suas finalizações, levar muito trabalho para o goleiro Rossi e conseguiu vazar o goleiro 3 vezes. Do jogo, da derrota do meio de semana para agora, foram poucos dias de trabalho, assim, mas a parte mental foi trabalhada para que os jogadores tivessem um aproveitamento melhor, que aconteceu hoje com a vitória por 3-0? Olha, eu sou muito consistente e equilibrado naquilo que são os processos. Já vos disse isso várias vezes, já trabalhamos juntos há muito tempo, e por falar em trabalhar juntos, gostaria de dedicar esta vitória a 2 mulheres. A primeira é a nossa Presidente, agradecer-lhe por toda a tranquilidade que passa ao elenco, que passa ao seu treinador, que passa aos seus jogadores. Talvez seja o ser humano com mais coragem que eu conheço. E é sempre bom poder trabalhar com pessoas assim, que confiam naquilo que é um trabalho de continuidade, um trabalho com processos, um trabalho onde sabe, ela mesma diz que sabe que não vai ganhar sempre, mas sabe aquilo que fazemos dentro do CT. Dedicar-lhe a vitória a ela também. E a outra mulher é a minha filha Maria Inês, que já não está comigo há um ano. Várias vezes fiquei longe dela por não poder estar nos anos dela, e prometo-lhe que em breve estaremos juntos. É uma promessa do pai, está bem? Fica tranquila, mas dar-te os parabéns e que tenhas divertido no dia 2. E o futebol é mesmo isto. O futebol, há jogos que estamos mais inspirados, há jogos em que estamos mais criativos. O futebol é exatamente o reflexo da nossa vida. Há dias em que o trabalho nos corre muito melhor que aquilo que estávamos à espera, fazemos textos magníficos, sem erros, de fio a pavio, damos opiniões espetaculares, feitas com inspiração, e outros dias parece que não sai nada. E a verdade é que quando tu não estás tão descansado, quando tens menos tempo, às vezes esse refino técnico que tu acabaste por
por dizer, fica mais notório. Mas o mais importante é que hoje tivemos acerto, quer na parte ofensiva, quer na parte defensiva. Como te disse, cada jogo tem uma história. É uma equipa que começou o ano a vencer, é uma equipa que é resiliente, é uma equipa que está na luta por mais 3 títulos. É uma equipa que tem já quinta-feira um jogo extremamente importante para passar à fase seguinte da Libertadores. É uma equipa que tem muitas ambições e quer ganhar a Copa, portanto vamos estar juntos e unidos. E se possível, se a nossa torcida nos quiser apoiar ou apoiar os nossos jogadores, agradeço muito, porque quinta-feira vai ser importante estarmos juntos a puxar para a equipa, porque todos somos um, e isso é fundamental em todos os momentos, nos bons e nos maus, e é isso que nós temos dentro do clube, com a nossa presidente, com o nosso diretor, com o nosso staff, com os nossos jogadores, e hoje, quando vimos a nossa torcida, mesmo em menor número, podemos ouvi-la do início ao fim. A gente sabe que esses dois times, Flamengo e Palmeiras, têm uma rivalidade especial muito pelos investimentos e pela competitividade das equipes nos últimos anos. Mas hoje a gente viu confusão no final do jogo, também na hora da comemoração o Flaco Lopes derruba a bandeira do Flamengo, e aí começa também uma outra confusão ali, depois tem a comemoração do Paulinho pisando no escudo. Como é que você tem instruído os jogadores para que essa provocação não passe do ponto, para que essas confusões não venham a acontecer e fique realmente no campo da rivalidade do jogo? Eu gostava muito de te responder à pergunta, mas gostava primeiro de te ver as imagens. O que te posso dizer sem ver as imagens, sou completamente contra essa mentalidade instalada no futebol brasileiro de provocar o rival, seja, já nos aconteceu em nossa casa, não sei se foi o caso ou não porque não vi. O que te posso dizer é que sou contra qualquer tipo de ato que seja provocatório, que incentiva a violência, seja dos nossos torcedores ou seja dos torcedores adversários. Isso que te posso dizer, mas do caso em questão não te posso falar porque eu não vi. Sei que essa rivalidade é muito grande, mas esse tipo de provocações não sou completamente contra. João Pedro, PTV Esporte, boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Eu queria perguntar sobre 2 jogadores jovens da base do Palmeiras. O Alan fez hoje uma assistência e um gol, está ganhando cada vez mais destaque. E outro também que não tem tanto cartaz que nem o Alan, mas é o Arthur Gabriel, que também está tendo uma sequência maior com você nessa temporada. Queria saber a avaliação da partida desses 2 jogadores hoje e também até da temporada deles. O nosso trabalho é fruto de um trabalho de preparação, não só daquilo que é o trabalho feito na base, por todos os treinadores, pelo João Paulo, por aquilo que é um processo de 5 anos juntos aqui. E toda a gente sabe que o Palmeiras precisa desse tipo de jogadores na equipa principal, porque a máquina tem que rodar e esses jogadores são fundamentais, ao contrário do nosso rival, que estava a dizer. Consegue receitas através da moldura humana que tem, e nós temos que arranjar outras formas de receita, e uma dessas formas é valorizar esses jogadores, esses ativos, e para isso contamos não só, como te disse, com o trabalho da base, com o trabalho da comissão técnica principal, com aquilo que é o trabalho do nosso diretor o Barros, naquilo que é a organização não só desportiva, mas acima de tudo aquilo que é a parte pessoal que vocês não veem, mas que temos que organizar a vida desses moleques, porque passam a ser conhecidos, passam de ganhar um salário muito pouco para salários muito grandes, e é preciso ter um controle e uma estabilidade muito grande que o próprio clube dá. O Palmeiras tem esse cuidado não só de desenvolver esses jogadores dentro como fora do campo, e faz parte do nosso trabalho. Como vocês sabem, temos vários lesionados. Eu gosto muito de premiar aquilo que é o trabalho deles, aquilo que é a entrega deles, aquilo que é o trabalho diário. O Arthur já era um jogador que estava connosco já desde o ano passado. Este ano, como vocês viram, lesionou-se Piquerez. Depois o GFT teve um problema. O Arthur entrou, mostrou maturidade, segurança. É um moleque que tem uma saída de bola incrível, tem uma precisão de passe e uma intencionalidade de passe muito boa. Estou muito feliz por ele, mas tudo o que ele faz e fez é mérito dele. O Alá nós já o conhecíamos. Eu não pedi ao Alá diferente nada do que ele fez hoje, que fez um magnífico jogo para o último jogo que fez em casa, onde as coisas não saíam. Eu estava a dizer isso ao teu colega. Há dias, há jogos
as coisas não saem tanto, não estamos tão criativos, e acho que são 2 moleques que estão de parabéns, mas porque também temos um grupo extraordinário de jogadores mais velhos que os ajudam, o Murilo, o Gomes, o Marlon, o Andreas. Estes jogadores mais velhos são extremamente mais velhos num bom sentido, porque o Palmeiras é das equipas mais jovens, se não a mais jovem do futebol brasileiro. Se vocês compararem hoje de um lado e do outro, vem a maturidade e a experiência de uma equipa e a reverência, e uma equipa que tem ainda muito presente e muito futuro e que tem muito a evoluir ainda para crescer, e estes jogos são ótimos para nos dar também esse crescimento, não só individual, mas como coletivo. Abel, boa noite. Eu quero saber como que você está pensando em montar o Palmeiras para esse jogo contra a Chapecoense. O Palmeiras não vai ter os convocados para a Copa e perdeu Andreas Pereira, Carlos Miguel, Giai, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Como que você está imaginando que o Palmeiras vai para esse jogo que é muito importante no Brasileirão? E se me permite uma segunda, eu queria saber como está a cabeça do Abel Ferreira após tantos anos de Palmeiras. Muitas pessoas ainda questionam a sua motivação, né, para seguir ainda no comando do clube. Você viveu uma semana pesada de muita pressão e hoje mais uma vitória gigantesca para a sua história no clube. Então eu queria que você falasse como que está o Abel a decisão mais difícil que tomei foi atravessar o Atlântico para vir treinar o Palmeiras. Depois de estar aqui, é um gosto, é um privilégio e uma honra, porque genuinamente sinto dos torcedores do Palmeiras carinho, respeito e gratidão. Isto é o que eu sinto dos torcedores do Palmeiras. E entendo, porque faz parte, quando as coisas não correm tão bem, que haja contestação. Tu seguramente que viste há 3 meses todos abraçados a celebrar mais um título, não é? Eu sei que não é fácil. O Guardiola, vamos ficar sem ver o Guardiola. O Guardiola teve 10 anos no City e ganhou 20 títulos. E tudo tem um ciclo. E podem ter a certeza de uma coisa: quanto mais tempo eu tiver aqui, mais próximo está o meu fim. Portanto, não sei quanto tempo vai durar. Como diz a nossa Presidente, que seja eterno enquanto dure. Eu quero estar aqui no Palmeiras feliz. Quero que, acima de tudo, com quem eu trabalho dentro do clube, sentir que estamos juntos em torno daquilo que é Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato, e sentir, logicamente, por parte dos torcedores esse carinho, esse reconhecimento, essa gratidão, porque é isso que eu sinto da parte dos torcedores. Mas também entendo que em momentos de frustração e desilusão, é verdade, depois de 17 jogos perder um jogo, eu tenho que aceitar a manifestação. Como disse o Gomes, o futebol é muito passional, e hoje toda a gente tem liberdade de expressão e pode dizer aquilo que sente. Eu, como treinador, como te disse, sou muito grato por ser treinador de Palmeiras. É um orgulho ser treinador destes jogadores que confiam no treinador, que acreditam no treinador. E a gente sabe que no Palmeiras, quando não ganhamos, porque é a única solução, e por responsabilidade própria, as expectativas, elevamos as expectativas, ganhamos títulos, e é assim que tem que ser. Mas também já disse várias vezes, quando eu for o problema, quando eu não for a solução, eu serei o primeiro a ir embora. Mas, como te disse, quanto mais tempo passa, mais próximo estou de ir embora. A segunda, olha, eu acho mesmo que a CBF, independentemente da nega, entre aspas, que deu ao Flamengo, que já tinha dado ao Palmeiras, porque o Palmeiras já há um mês e tal já tinha feito esta consideração, porque é uma data FIFA. Estamos a falar de uma data FIFA. E quando a FIFA disse que só a partir do dia 28 a seguir ao jogo faz parte da data FIFA, eu acho mesmo que a CBF tem aqui, ou peço à CBF, porque há tempo, porque se eles quiserem adiar e colocá-la mais cedo, porque nós vamos ter 50 dias sem competição, isso é possível fazer. Não tem a ver se foi o Flamengo que pediu ou não pediu, ou se teve recusa ou não teve recusa, ou se foi o Palmeiras que teve recusa ou não teve. Eu estou aqui a falar para aquilo que eu acho que é o melhor para o futebol brasileiro, e, portanto, eu acho que a CBF tem tempo para isso. Portanto, eu peço à CBF um bocadinho de... É senso comum, bom senso, porque é uma data FIFA, estamos a falar de data FIFA, vamos ficar sem os jogadores e há tempo para colocar estes jogos. Portanto, eles têm aqui uma oportunidade para poder fazer mais uma vez. Eu percebo que há vontade dentro da CBF de mudar muitas coisas, mas eu acho que aqui tem uma oportunidade de pôr à frente aquilo que é os interesses de todos em função daquilo que é uma data FIFA. Eu entendo que no início do ano os clubes e a Federação tomaram uma decisão daquilo que era o calendário,
E eles disseram, a partir de agora não vamos mudar, está certo, mas a meio do ano a FIFA fez uma declaração a dizer que haviam alterações que têm que ser feitas, como libertar os jogadores a partir do dia 28. Portanto, como houve aqui uma alteração, eu acho que a CBF pode ser mais flexível neste contexto e poder chegar aqui a um consenso, independentemente se foi o Palmeiras ou foi o Flamengo. Nós estamos aqui a olhar para aquilo que é os interesses do futebol brasileiro. Acho que tem aqui uma oportunidade para pensarem com calma, para pensarem com atenção daquilo que é o melhor para o futebol brasileiro. Esta é a única coisa que eu te posso dizer em relação a essas duas perguntas que fizeste. Tá aí então o técnico Abel Ferreira na coletiva do Palmeiras depois dessa goleada de 3-0 no Maracanã. Jogo histórico dessa 17ª rodada do Brasileirão, né, Quesada? Tá bem no respiro, hein? Seu destaque aí, então. Gostou? O homem terminou Gostou? de falar. Aqui é o compasso. Foi demais. É no compasso do Criador. Eu adorei. Como diria o Gatinho Guelê nos tempos do pagode. Tá tranquilaço, né? Tá tranquilaço, deu um recado legal. É porque venceu. Quando venceu, a gente conhece o Abel, né? Aí o Abel é paz e amor, né? Peace and love, né? Quando perde, aí ele cospe marimbondo. Tá tudo no pacote, tá tudo certo. Tá tranquilinho. Como é bom ouvir o Abel quando ele tá feliz, né? Tá educado. E vamos entender também, quando perde, né? O cara não tem que estar bem-humorado quando perde. Tem que estar pé da vida mesmo. Disso a gente não pode reclamar. Porque ele é um cara que tem sangue, entendeu? Né? A gente às vezes critica o Abel, muito, pouco, enfim, porque ele é desse jeito. Mas é bom que ele seja desse jeito, sim. Se é um envolve, cara que né? sente, envolve, né? Poderia não se envolver mais, já ganhou tanto, né? Podia largar aí o osso embora, né? Se bem que eu acho que logo, logo vai acontecer isso. Junto com a Leila, né? Junto com a Leila. Junto com a Leila. Você quer gabaritar? Vamos gabaritar geral, então? Geral. Vamos lá Você para manda. o nosso gabarito? Gabarito do jogo. Aqui no apito final, o gabarito do jogo, começando pela equipe do Flamengo. Nota geral do Quesada. Eu vou dar uma nota super baixa aqui para levar puxão de orelha, viu? Vai ter que fazer recuperação. Nota 4 para o Flamengo. Hoje foi um espanto. Do lado negativo, atuação apática do Flamengo. Esse é o Flamengo que a gente elogia? Não, esse não é o Flamengo que a gente elogia. Nota 4 pro Mengão. Mengão, segundo lugar na tabela do Brasileirão. E nota pro Leonardo Jardim hoje. Vou nessa 4. A geral é pro técnico também. Pro técnico também. Facilmente envolvido hoje. Não criou nada de diferente para nada, né? Ah, mas teve um cara expulso lá, mas isso não pode ser a muleta para uma atuação ruim. Certo. Nota então geral para equipe e técnico do Palmeiras. Eu não vou dar 10 porque 10 é o supra-sumo, né? Mas uma nota 9 eu acho que cai muito bem. Hoje o Palmeiras recebe uma nota 9. É um 3-0 no Maracanã, né? Com 71 mil pessoas e contra o principal rival. Aí o professor vai lá e faz assim, ó. 9 com louvor. Um pequeno destaque, a Leila Pereira acabou de postar nas suas redes sociais a frase: estão mais calmos, torcedores? Só faltava isso. Estão mais calmos? Ela não ia perder essa Imagino. chance. Então Claro nota 9 para essa Sociedade Esportiva Palmeiras que lidera o Campeonato Brasileiro. Nota para a arbitragem do David Oliveira Lacerda. Tirando algumas coisinhas ali, aqui, fazer uma média uma hora aqui, outra lá, tal. O lance da expulsão ele foi corretíssimo. Né? O Carrascal quase arrancou o corpo lá, a pele do jogador do Palmeiras. Então acho que ele acertou. Foi assertivo. Os rubro-negros estão reclamando, mas enfim, faz parte, sempre vão reclamar de alguma coisa, mas acho que ele foi corretíssimo nesse lance. Depois deixou de dar um amarelo aqui, um outro lá, até para segurar o jogo. Eu até entendo, administra o jogo, não cria mais problema para si. Poderia ter terminado o jogo antes mesmo Não, teve a confusão, aí ele volta, né? Poderia ter encerrado o jogo ali. Pronto, encerrou o jogo ali. Encerrou o jogo 3-0. Deu até a gente ficou até com medo, né? Do que poderia acontecer. Aí ele voltou, não deu poucos segundos, né? Sim, deu poucos segundos, voltou, pronto, terminou o jogo.
Dê a nota? Nota 5 para arbitragem. Tá Nota 5 para arbitragem. Gabaritamos então o seu destaque final, Leandro Quesada. Tem muita coisa para rolar ainda, gente. Vamos esperar. Um jogo a menos do Flamengo. Tem o duelo ainda do segundo turno entre Flamengo e Palmeiras. Muita coisa vai rolar. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Tem a parada agora do campeonato do mundo, né? Da Copa do Mundo da FIFA de seleções. Então muita coisa vai mudar. Quem tá bem pode melhorar, quem tá bem pode piorar, quem tá ruim pode ficar pior. Então tem muita coisa, são dias e dias e dias só treinando, isso é um negócio muito maçante. E tem o tal do mercado da bola, né? Vai saber se esses times que estão bem não perdem jogadores, ou de repente contratam jogadores. Então, eu acho que é uma diferença em que eu posso dizer que abemos um campeonato. Temos ainda um campeonato, né? Foi uma vitória irretocável, mas se o Flamengo ganhar do Mirassol e essa é a tendência, aí a vantagem de 8. Nesse momento o Flamengo tem 31 pontos, o Palmeiras tem 38. Então, a última rodada é Palmeiras e Chapecoense, Flamengo e Mirassol. E ainda tem esse jogo que a gente não sabe quando vai ser, né? Exato. Daí, se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder, a vantagem ficaria ainda em 4 pontos. Então, 4 pontos temos um campeonato, tá? Então é isso que eu quero dizer. O Palmeiras está líder, né? Mas é melhor estar na situação do Palmeiras do que na do Flamengo. Sem dúvida. A situação está pior na parte de baixo da tabela, né? Pra você ter uma ideia, só para encerrar, o Palmeiras... Chapecoense, inclusive, está lá. O Palmeiras tem 38 pontos, né? Exato. O Corinthians tem 18, joga nesse domingo, e o Santos que perdeu tem 18. O Palmeiras, nesse turno, fez 20 pontos a mais que 2 dos grandes rivais dele. Se você pegar ele tá o primeiro... Ele dobrou, né? Ele dobrou. Exato. Se você pegar o primeiro pro último colocado, o Palmeiras tem 38, a Chapecoense tem 9. E o Flamengo tem jogo com o Coritiba, né? Exato. Na verdade. O Flamengo tem jogo com o Coritiba em casa, né? Joga no Maracanã. É isso. Beijão, Aninha. Obrigada, Quesada. Tchau, sempre um prazer, viu? Tchau, Bueno. Valeu, Quessadinha. Tchau, Valeu. Vintes. Apito final aqui na Bandeirantes para você, 11h44. A gente vai para um break, já tem mais. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Com a Mafre todo caminho é mais seguro. Só vai. Você sabe quais são as maiores séries de invencibilidade da história da Copa Conmebol Libertadores? O Palmeiras detém 2 das maiores sequências de todos os tempos. A maior é de 18 jogos entre 2021 e 2022. Vale lembrar que o Palmeiras foi campeão em 2021 e ao lado do Atlético Mineiro, que manteve uma invencibilidade entre 2019 e 2022 do mesmo tamanho. Aparece também na sequência com 17 jogos de novo Palmeiras entre 2023 e 2024, ao lado de Flamengo de 20 a 21 e de Sporting Cristal do Peru, que ficou 17 jogos sem perder entre 62 e 69. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aquele frio na barriga que vira história, conquista, memória para a vida toda. Viver de verdade é se permitir tentar, mudar, ir além. E para seguir com segurança e confiança em cada escolha, conte com a Mafre. Porque não é sobre proteção, é sobre te dar tranquilidade para ir mais longe. Vai trocar de carro, de casa ou de vida? Só vai. Mafre com você, aonde você for. Rede Bandeirantes. A sua Bandeirantes de sempre virou pro 107.3 no FM de São Paulo. 107.3. Vem junto. Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. A nova temporada do MasterChef está com sabor apimentado. E cada ingrediente pode ser decisivo.
tanto para o bem como para o mal. Nossos chefes deram um recado, hein? A emoção vai ferver. Por isso, acompanhe o menu de novidades da nova temporada de MasterChef Brasil. Estreia nesta terça, 10h30 da noite, na Band. Vamos falar de nível técnico? O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista a mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pelo ESPN com o plano premium do Disney Plus. O número de refugiados no mundo nunca foi tão alto. A cada 2 segundos, alguém é forçado a fugir de casa. No Brasil, já são cerca de 150 mil refugiados. Há 15 anos, o Instituto ADOS acolhe, orienta, ensina português e cria oportunidades. Com R$30, você garante uma aula de português. E uma aula pode transformar um futuro. Junho é o mês do refugiado. Doe em ados.colabore.org. Integrar é urgente. Uma ação do Instituto ADOS, com apoio do Instituto Band. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo. De volta aqui no Apito Final na Bandeirantes. Já vou lá para o Maracanã, no Rio de Janeiro. Tivemos uma vitória incrível do Palmeiras nessa noite, 3-0 em cima do Flamengo, rodada 17 do Brasileirão. Vou chamar o meu amigo Luiz Fabiani. E aí, Fabiani, alguma novidade por aí? Algum jogador passou aí pela zona mista? O que você traz para a gente de informação? Passaram durante a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, né, que a gente acompanhou na íntegra aqui no Apito Final, bem mais calmo, bem mais tranquilo, até legal ver o Abel nessa versão, mais receptivo com todo mundo, sorridente nas respostas, porque sorrisos não faltam depois de uma vitória expressiva como essa, um placar de 3-0 contra o Flamengo no Maracanã. Mas o técnico agora volta suas atenções para outro compromisso importante na quinta-feira, Libertadores da América, quando o Palmeiras tem pela frente o Júnior de Barranquilha em sua casa. Vale para o Verdão a liderança do grupo e quem sabe uma prioridade de mando de campo nas oitavas de final da competição continental. Portanto, só sorrisos no Palmeiras, mas trabalho firme a partir de segunda-feira, quando os jogadores retornam à academia de futebol e focam aí sim na competição continental. Para o próximo final de semana, a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da despedida para a Copa do Mundo da FIFA. Alguns jogadores estão fora, o Carlos Miguel, o Andreas e o Giai tomaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão. Vamos ver o que ele vai armar para essa próxima rodada, mas fato é que no Campeonato Brasileiro, pelo menos, o Palmeiras vai muito bem, obrigado, hein, Ana? Olha, tirando seu dia de folga amanhã, que eu nem sei qual é a sua programação, né? Mas não vai faltar boa programação na Cidade Maravilhosa. Você tem dias cheios por aí, né? Porque tem sorteio de Copa do Brasil, tem a apresentação da Seleção Brasileira, né, Fabiane? Ah, sim, tem bastante coisa rolando no Rio de Janeiro pelos próximos dias e claro que a Bandeirantes, como sempre, como faz desde a Copa de 1950, marca presença em loco. Amanhã não tem nada disso de folga, viu? Concentração estarei, dando os destaques do Verdão, toda a repercussão da partida de hoje, todos os vestiários pelos lados do Palmeiras, junto do Pretzel e do Capelanes, desde manhãzinha com o Domingo Esportivo. E aí sim, segunda-feira, o dia em que a comissão técnica de Carlo Ancelotti chega à Granja Comari. Na terça-feira, os primeiros trabalhos de parte tática, programação de treinamentos. Quarta-feira o elenco chega por lá e a partir de quinta poderemos acompanhar a atividade dos jogadores convocados pelo técnico da Seleção Brasileira ao Mundial. Antes disso, na terça, sorteio da Copa do Brasil, algo que interessa e muito ao Palmeiras, que esteve hoje no Rio de Janeiro, além do Corinthians, do Santos, outros clubes de São Paulo focados na sequência do principal mata-mata nacional, Ana. Então, conteúdo não vai faltar essa semana na Bandeirantes. Tá certo, então, você vê, eu já queria dar um pacotinho de biscoito Globo para você, achando que você ia folgar amanhã. Que bom tê-lo na programação, então, do Domingo Esportivo, do Concentração. Obrigada aí pela parceria mais uma vez hoje, viu, Fabiane?
Valeu, Ana. A gente não vai ter um dia inteiro de folga, mas uma manhãzinha ou outra, uma escapada pra praia, eu vou aceitar esse biscoito Globo que você vai me mandar, viu? Valeu, um beijo. Bom, um beijo pra você. Agora, 11h mais 52. Luquinhas, ele falou do sorteio da Copa do Brasil. Terça-feira, então, 16 times classificados, né? Vão ser divididos aí em potes, né? Com base nesse ranking da CBF, para definir, portanto, os confrontos. Só lembrar você, ouvinte, que a gente tem Inter, Cruzeiro, Vasco, Juventude, Santos, Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense, Operário, Corinthians, Fortaleza, Vitória, Chapecoense, além dos outros classificados na fase anterior. Exatamente, Ana, mas antes da gente passar e falar um pouquinho sobre os resultados de hoje, sobre os jogos de amanhã, sobre a Copa do Brasil em si, acabou rolando uma situação muito delicada em um jogo da Série B hoje. O jogo em questão foi Juventude Sport. Esse jogo foi realizado no Alfredo Jaconi, o Sport ganhou pelo placar de 1-0, mas foi um jogo em que o protocolo antirracismo teve de ser aplicado. E por conta da própria torcida do Juventude xingando um jogador do Juventude. O jogador MP, que é o camisa 10 do Juventude, foi destaque nos jogos contra o São Paulo na própria Copa do Brasil e em certo momento a imagem foca ele discutindo com o torcedor. Depois da discussão com o torcedor, ele vai até a arbitragem do jogo em questão, formaliza o ponto da discussão. O torcedor foi devidamente retirado do Alfredo Jaconi, mas foi uma situação inédita, não é todo dia que a gente vê esse protocolo antirracismo ser realizado durante os jogos. Hoje, infelizmente, né, porque não é um protocolo legal de ser usado. A gente prefere que não tenha... A gente prefere que não seja aplicado, não né? seja Que bom que foi aplicado, mas a gente prefere que a situação não aconteça. Que não tenha que ser aplicado, né? Mas acabou sendo aplicado contra o jogador MP aí, o torcedor, foi retirado do estádio, então, mesmo com o Juventude perdendo, teve esse entrevero aí no jogo Sport 1, Juventude 0. Se me permite passar só os resultados de hoje, rapidamente. Você que manda, fique à vontade, você é o mapa mundi do futebol, já falei. Que isso, eu fico emocionado recebendo elogio desses. Mas passando rapidamente aqui, começando pelo Brasileirão, Campeonato Série A do Campeonato Brasileiro, na voz de Rogério Assis, o São Paulo empatou em 1-1 com o Botafogo, o resultado que poderia deixar o São Paulo em terceiro lugar da tabela, acabou ficando em quarto. O Vitória ganhou de 2-0 do Internacional, um baita gol do René, atacante de cabeça. Mirassol ganhou de 1-0 do Fluminense, segue na zona de rebaixamento, mas já se aproximando de times como Santos e Corinthians, por exemplo. O Grêmio, na voz do Pedro Martelli, talvez o melhor jogo da rodada, se a gente comparar com o jogo do Palmeiras ali também, o Grêmio ganha por 3-2 da equipe do Santos. O Palmeiras ganhou de 3-0 do Flamengo, escutamos esse jogo na voz de Ulisses Costa. O Novo Horizontino ganha de 2-1 do Ceará, o Fortaleza ganha de 3-0 do Londrina, isso aqui na Série B. O Sport ganha de 1-0 do Juventude. Na Série C do Brasileirão, o Guarani venceu por 2-0 o Barra, Santa Cruz e Maringá empataram em 0-0 e o Maranhão empatou também em 0-0 com a equipe do Caxias. Um destaque do futebol internacional rapidamente, porque hoje tivemos 3 resultados importantes. O Hull City ganhou por 1-0 do Middlesbrough, esse jogo que valeu pelo acesso à Premier League. Com isso, o Hull City vai à Premier League, disputa a Premier League no ano que vem. E isso só aconteceu porque o jogo seria entre Southampton e Hull City. Só que o Southampton usou espiões para verem o treino do Middlesbrough e com isso acabou sendo desclassificado dos playoffs da Championship. E no campeonato espanhol, o Barcelona perdeu de 3-1 para a equipe do Valência e o Lewandowski se despediu oficialmente do Barcelona. Agora é um agente livre e pode acionar qualquer clube. Alguns boatos que ele iria para a Juventus de Turim, marcou gol na sua despedida pelo Barcelona e outros 2 jogadores se despediram, mas no Real Madrid. Real Madrid no Santiago Bernabéu venceu por 4-2 a equipe do Atlético Bilbao e com isso Dani Carvajal, que é um lateral que vem da base do Real Madrid, tem foto dele com 14 anos com o Florentino Pérez, atual presidente do Real Madrid, e o zagueiro Alaba, que é da Áustria, estará na Copa do Mundo. O Carvajal não está nessa Copa do Mundo, não presenciou na lista dos 26 convocados. Ambos também se despediram do Real Madrid, deixam agora o clube merengue e podem procurar outro clube livremente. Só para a gente terminar aqui, o Bayern de Munique venceu por 3-0 a equipe do Stuttgart e é campeão da Copa da Alemanha, 3 gols de Harry Kane. O Bayern de Munique sai com 2 títulos essa temporada. Bundesliga e a Copa da Alemanha. Não foi satisfeito o Kompany porque queria ter levado a Champions League, merecia essa Champions League que acontece no próximo sábado em Budapeste entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Eu tô ansiosa, você tem um palpite, não? Eu não vou mentir que eu sou muito fã do Arsenal.
e ganhou a Premier League depois de 22 anos, aquela fase com Thierry Henry, com Arsène Wenger, os franceses, agora mudou, né? Eram os franceses, agora são os espanhóis, perdão, porque é o Mikel Arteta, é o Mikel Merino, é o Zubimendi, é uma geração mais espanhola nesse Arsenal, além de Bukayo Saka, que é o principal nome dessa geração, Kai Havertz, o Gabriel Martinelli, que é jogador da seleção brasileira. Sim. Atualmente é banco para o Trossard belga, mas também muitos brasileiros lá, o Gabriel Magalhães, que é o principal zagueiro do Arsenal nessa temporada, além do Saliba, e o Gabriel Jesus, que está no banco também desse Arsenal aí, não foi convocado. Mas está naquela expectativa, naquela lista de expectativa, né, não de expectativa. Na lista dos 55. Ele esteve na lista dos 55, dos né? 55. Ele ir pra Copa, muita gente tinha que se machucar. Muita gente. É verdade. Sabe tudo, Lucas Bueno. Obrigada, viu, querido? É sempre um prazer estar junto com você. Esse é o apito final. Deixa eu agradecer aqui os nossos ouvintes. Nunca dá tempo de ler todas as mensagens, né? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Valeu, Pedro Sá Pereira, o Toninho, Gilmar Pereira, Vivaldo, aqui, ó. Thelma Sinotti, boa noite, Ana. Manda um beijo para minha esposa, Thelma. É o Luiz de Poá. Luiz, um beijo para você. Ana, boa noite. Bom término de jornada, o Toninho aqui. E todo mundo, Mariceu, todo mundo que está sempre com a gente nesse final de jornada esportiva. A gente acompanhando aí essa rodada hoje tripla, né? Na Bandeirantes, com 3 jogos. Lembrar que o nosso domingo também é esportivo na Bandeirantes. A gente tem Corinthians e Atlético Mineiro na Arena Corinthians, com a narração do Ulisses Costa, comentários do Alexandre Pretzel e do Ronaldo Giovanelli, tá? Jogo que acontece amanhã às 18h30, mas o esporte começa cedo na Bandeirantes, às 8h tem o Fôlego com o Ricardo Capriotti, a produção é do Guilherme Agrela, às 9h tem o Viva Litoral com o Felipe Garrafa, produção do Pedro Cohen, aí chega João Paulo Capelanes, com toda a sua irreverência, o Domingo Esportivo, que dá largada aos nossos trabalhos 1h, se junta ao Pretzel no Concentração, abrindo a nossa jornada esportiva, começa às 18h, tá? Às 18h, fazendo já o esquenta para esse jogo, essa partida tão importante para o Corinthians, que enfrenta o Atlético Mineiro na Arena Corinthians. Falei tudo, faltando 1 minuto para meia-noite, agora vamos falar do mais importante, que é a equipe que faz tudo acontecer aqui na Bandeirantes, na mesa de som, a minha maravilhosa hoje comigo, Vitória Vermilho, na Central Técnica o Beto Rebeck, no Switcher, Alan Marcel e o Carlos Sal, no digital Alessandra Wad, na externa Daniel Xingotti, sabe tudo e muito mais. Obrigada a você, ouvinte, com a gente. Sempre um prazer estar aqui na Bandeirantes. Até a próxima. Aqui deu. Tchau. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Bandeirantes.